Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Mundo Ed. Obrigado por deixarem entrar no seu mundo. Toda semana eu estarei aqui com convidados especiais falando de diversos assuntos, entre eles atualidades, curiosidades dos nossos entrevistados. O entrevistado de hoje é o Mauro Betting, 31 anos, é um dos maiores comunicadores da imprensa escrita e televisiva do Brasil. Sua qualidade vem de berço, pois é filho do grande Joemir Betting, um economista, um dos maiores do país. Marcelo, apresenta para nós aí o nosso convidado. Que isso, a gente está com esse gigante aqui da imprensa escrita, da rádio, da televisão brasileira, há 31 anos aí, fazendo sucesso e falando de futebol com tanta paixão. Ele já começo de carreira, 1990, foi crítico musical, repórter político, né? Já escreveu mais de 22 livros. 22 livros? 22 escrevendo mais 10. Falando sobre a sua duas maiores paixões, futebol e música. E Palmeiras também, né? Palmeiras é a base de tudo, não é nem paixão. Palmeiras é a minha vida. É isso, é Mauro Betting aqui, Edmundo. Muito bem. Mauro, imagino que a influência veio do grande Joemir Betting, né? Mas como foi a sua infância? E como surgiu a paixão pelo jornalismo? Olha, Edmundo, surgiu de berço mesmo, né? Meu pai é um apaixonado por futebol, ou no caso apaixonado pelo Palmeiras, que o levou a ser apaixonado pelo futebol. E a minha ordem é a seguinte: eu nasci palmeirense, nasci pai dos meus filhos, que não os conhecia já amando, nasci amando a Dona Lucila e seu Joemir, e nasci amando o Palmeiras. E essa paixão pelo Palmeiras há 55 anos me fez ser jornalista há 34 e jornalista esportivo há 31 anos. E essa paixão que é, como você, um apaixonado em tudo que faz, que nos faz fazer um monte de coisa. Eu não sou o jornalista que mais trabalha, mas o que mais faz coisas, porque eu faço por paixão. Estar aqui com você, Edmundo, e você bem sabe, antes da entrevista, você falou com o meu irmão, você falou com meus sobrinhos, não deu para falar com meus filhos que eles estão trabalhando agora tal, mas já falou várias vezes, já foi em casa, e mais, como meu irmão falou, a frase do meu irmão para você é a pessoa que na minha adolescência mais me deu alegria, o homem que me deu mais alegria, até mais do que o meu pai. E até pelo carinho que você sempre teve pelo meu pai, o respeito que a gente sempre teve, você de um lado, eu do outro, e quando a gente trabalhou junto também, a coisa ficou muito mais fácil. E a minha cunhada a mesma coisa, minha mulher, meus filhos que pouco puderam ver, os filhos dele que pouco puderam ver, e é esse legado que você deixa que é um negócio maravilhoso. Um dos grandes prêmios que eu tenho na vida é poder não só escrever os 22 livros que eu escrevi, mas mais de 100 prefácios. E um dos que mais me encantou foi escrever o seu prefácio. E eu até trazer um pouquinho da frase, de uma das coisas que eu escrevi para você no prefácio, tantas outras coisas que eu falei e escrevi, mas Edmundo, e aí quando respondendo a sua pergunta, e lembrando um grande torcedor, um brilhante escritor que é o Luiz Fernando Veríssimo, ele falava: não existe uma maneira adulta de você torcer pelo futebol. Então toda vez que eu penso no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Inter, no Bayern, no Munique, no Real Madrid, eu penso como criança. Eu penso aquela mesma criança que no dia 24 de outubro de 73, pela primeira vez viu um Palmeiras e Vasco, que é muito legal. Meu primeiro jogo na vida é exatamente as suas duas maiores paixões, o Vasco e o Palmeiras. Campeonato Brasileiro, do Palmeiras seria bicampeão, eu já me arrepio. E eu subindo ali no Pacaembu, do baixo dos meus 7 anos, eu olhei para baixo, estava o Luiz Pereira, aqueles portões do Pacaembu, você vê lá de cima da Passalacqua o gramado, e apareceu o Luiz Pereira dominando uma bola no aquecimento. E só de falar do Luiz Pereira, que é um dos meus grandes ídolos, é o camisa 3 do meu Palmeiras dos Sonhos, como você, Edmundo, é o camisa 7. E hoje eu estou escrevendo a biografia do Luiz Pereira, eu falei: caraca, o Luiz Pereira, ele existe. E quando eu vejo, estou aqui com você, e tudo que a gente já fez, como pessoa, como amigo, como colega, discussão que a gente já teve, como jornalista, comentarista, jogador e até colega de trabalho em debate, eu falo: caraca, eu tô com o Edmundo. E assim, é uma criança, eu continuo sendo uma criança que me arrepio só de falar, me arrepiei escrevendo o seu prefácio, e eu queria falar outras coisas, mas eu falei: não vou deixar nada preparado, porque vai ter que ser emoção do momento, porque você é um cara de emoção do momento. Eu nunca vou esquecer 2010, a gente na Band, com o queridíssimo Sérgio Patrick, uma madrugada lá em Joanesburgo, falou: ô Edmundo, afinal, se é Vasco ou é Palmeiras? E você deu uma definição que eu uso sempre maravilhosa, que é o seu
seu caso e de alguns outros atletas, você sabe muito melhor que eu também isso. Ele falou, meu amor de berço, de criança é o Vasco, meu amor, digamos, de mulher é o Palmeiras, de adulto. E, gente, o coração cabe paixões, várias, né? A gente sabe, o mundo sabe, eu também sei e tal, mas enfim. E essa paixão de criança que nos mantém. Um dia eu vou me aposentar do jornalismo, eu vou parar, mas eu nunca vou me aposentar do Palmeiras. Como você não vai se aposentar do Vasco mesmo jogando no Flamengo, você não vai se aposentar do Palmeiras mesmo jogando no Corinthians, e essa identidade monstra que faz com que você viva tantas paixões e tantos erros. Se você pisou na bola, fez bobagem, falou besteira, mas de novo, uma coisa que eu escrevi no seu prefácio, errar é mais humano com você, porque você é paixão pura, você é sentimento puro, e para clubes apaixonados como o Vasco, como o Palmeiras e outros também, não estou falando que um é mais ou que é menos, você é o palmeirense em campo. A gente se apaixonou por você, e não só palmeirense, até por quem você não jogou não foi tão feliz como no Vasco e no Palmeiras, porque você pegando a bola, com aquela habilidade, você transformava um centímetro quadrado num latifúndio redondo. Com esse talento que você tem, com aquela vontade de perder a bola e buscar. O lance do quarto gol do Palmeiras, dos 4-0, que você perde a bola do Ricardo, vai lá buscar até ele te derrubar. Cara, aquilo é muito Edmundo. Você tenta, erra, vai atrás, faz a jogada, faz um negócio maravilhoso, briga com o cara, era pra estar expulso pela entrada animal no Palmeiras. É um pacote, cara, a gente se identifica. A gente é o cara que vai dar a porrada que não deve, mas vai lá e faz o que faz, mas no nosso caso só em sonho, você pela habilidade. E outra coisa que eu falo sempre sobre você, e isso eu não aprendi, eu aprendi falando com preparadores físicos e treinadores. Eles falaram, gente, se o Edmundo não tivesse a genialidade que ele tem em campo, ele ainda seria um grande jogador, porque atleticamente ele nasceu perfeito, e mais, profissionalmente ele foi um cara que, mesmo vindo direto da balada, você treinava pra cacete. Você não se lesionava por conta da sua compleição e pela sua seriedade no treino. Treino era final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo, você dando esporro no Rivaldo por um lance de fair play. Copa do Mundo, você dando carrinho no Paulo Sérgio quando não devia, mas fazendo gol, acabando como você fez no Vasco naquele contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras também, brasileiro de 97. É isso. Então, estar ao lado de um cara que, no fundo, não só é um animal, mas é uma criança, no sentido de que, pô, dá essa bola aqui, me pega essa bola, eu vou fazer gol, vou driblar e vou encher o saco do cara. Até na provocação é uma criança. Então, você é um exemplo de como essa paixão juvenil me faz ser ainda um apaixonado trabalhando, como você é um apaixonado fazendo aqui o Mundo Ed. Aliás, parabéns pelo visual, para a equipe técnica e pelo nome, que é muito bom, e vai fazer essa paixão que quando você tiver uns 200 anos, você vai ser uma criança ainda, cara, e com as mesmas cagadas de criança. Obrigado. Em 1993, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, me assustei um pouco com a cidade, mas o Palmeiras, né, fez uma coisa muito legal, que foi levar o seu pai lá ao Lord Palace Hotel para nos dar uma palestra. Exatamente. E se nós tivéssemos seguido à risca tudo o que ele tinha dito, nós estávamos bem melhor. Para quem é jovem e não conhece, né, o seu Joemir Betting, fala um pouco do seu pai pra gente, fala um pouco de quem ele foi de verdade, a importância, a relevância dele no cenário brasileiro. Ele foi realmente um cara muito importante, um sociólogo que era jornalista esportivo palmeirense, muito mais palmeirense do que eu, muito mais brilhante do que eu, e era tão palmeirense que ele não conseguiu continuar jornalista esportivo. Num derby contra o Corinthians no Pacaembu, o Palmeiras empatou um jogo no final 3-3, ele ficou mandando banana para a torcida do Corinthians ali no reservado de imprensa. Resultado, ele teve que sair meio que fugindo, né? Porque a torcida queria bater nele, e eu acho que eu bateria no meu pai também, fez a matéria no jornal e depois fez a carta de demissão, porque ali acabou a carreira dele como jornalista esportivo. Depois ele foi para a política, para a economia, depois de uns 4, 5 anos, e foi um primeiro multimídia. Nem tinha o termo multimídia, mas ele começou em jornal, na Folha de São Paulo, rádio, televisão, trabalhou 19 anos na Globo, foi uma baita bandeira e sempre também uma bandeira palmeirense. Tanto é que a frase dele de explicar a emoção de ser palmeirense, a quem é e quem não é, tem em 3 lugares no Allianz Parque. A sala de imprensa antiga do Allianz Parque chamava Joemir Betting, o antigo vestiário do Palestra Itália, quando um pouquinho depois de se sair da segunda vez, foi pintado por mando do vice-presidente Paulo Nobre a frase dele, que tem na academia. Quando ele morreu, 2 dias depois, o Palmeiras entrou com a camisa 10 de Joemir nas costas, com a frase na frente. O próprio Neymar me deu uma placa, nunca vou esquecer, em nome do Santos, em homenagem a ele. Ele foi um cara muito importante e um grande palmeirense. Nisso ele também era melhor do que eu, muito mais palmeirense do que eu e muito mais jornalista do que eu.
e um apaixonado também por você. Aliás, ele, dona Lucila, faltou dizer também, essa aí ela vai me cobrar, puxar a orelha, porque se ela puxar o cabelo sai na mão da minha mãe, deixar claro, que ela falou, olha, fala pro Edmundo que ele, fora o seu João Miro, foi quem me deu a maior alegria da minha vida, que foi os 4-0 em 12 de junho de 93. Eu falei, mãe, mas o Edmundo jogou muito, mas o Ivar também jogou pra cacete. César Sampaio, o Zinho fez o primeiro gol. Eu falei, mas não se esqueça que pra Rádio CBN, na véspera, no dia 11, meu pai sendo entrevistado, e aí eu, tão palmeirense que sou, peguei e eu falei, ó, entrei no meio da entrevista e falei, olha, anota aí, vai ser 1-0 gol de Edmundo. Porque é o melhor jogador do time, ele merece fazer o gol da vitória. E eu confesso que eu não sabia que ela tinha falado isso. Ela falou já 3 semanas atrás. Então eu queria dizer que para minha mãe você era o melhor jogador do time e que você ia fazer o gol do título. Não, o importante foi ganhar o título. Exatamente. E eu desperdicei várias oportunidades e fui agraciado por não ter sido expulso. Sem dúvida, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Agora, aquele no comecinho do jogo, 1-2 minutos, aquela bola que passa direita, eu falei, meu Deus. Naquele momento, eu comentei na Rádio Gazeta, eu falei, não é o dia. Mas foi o dia e é o meu dia como palmeirense mais feliz da vida, o 12 de junho de 93, que é meu primeiro documentário, aliás, você participa lá no Boteco do Tonico, e uma das grandes cenas que todo mundo se emociona com a sua emoção, exatamente falando daquela grande decisão. O futebol nem sempre ganha o melhor, né? Mas aquele dia era o melhor. Com certeza ganhou o melhor pela campanha, por tudo que foi feito. E você sente uma pressão muito grande, assim, por ser filho do Joelmir Betting e ter a mesma profissão que ele? Tenho sim, Edmundo, eu sempre me cobro muito, aliás, essas pessoas cobram, teu pai é muito mais palmeirense do que você, é mesmo, teu pai é muito mais jornalista que você, e eu também sei, eu só não gosto quando eu falo alguma coisa, eu normalmente falo contra o Palmeiras, a torcida fala, você não é palmeirense, eu fico meio chateado, o pessoal fala, pô, teu pai deve estar se revirando no túmulo, eu falei, não, porque ele foi cremado, aí o pessoal fica tirando o time de campo, mas assim, essa pressão é natural, mas eu também nisso, né, porque eu tô aqui, eu uso o teu exemplo, Edmundo, na história do futebol brasileiro, para não dizer da história do futebol mundial, poucas pessoas começaram como você. Porque no dia 26 de janeiro de 92, no Pacaembu, você acabou com o Corinthians no 4-1 no primeiro jogo do Brasileiro. Você acabado de sair quase que do time reserva do sub-20 do Vasco para o time principal virar titular, no time que seria campeão carioca. E um ano depois, você era contratado como menina dos olhos, o craque da Via Láctea montada pela Parmalat, trazido por $1.800.000. Em um ano, você praticamente um ano e pouquinho, você deixou a reserva do Sub-20 para virar ídolo no Vasco. Em 6 meses você já estava numa seleção brasileira, com a base que seria campeã do mundo 2 anos depois dos Estados Unidos. Em um ano você era contratado por uma multinacional, para o Palmeiras, que estava 16 anos na fila, e você sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo. Que outro jogador no futebol brasileiro, na história, em um ano fez tanta coisa e virou tanto jogo? Então você, eventualmente, ter dado as suas edmundadas é absolutamente natural, cara. Mas é que teve dificuldades, como você sabe melhor do que eu, da vida, de criação, gente, mas mesmo que tivesse a pessoa mais, fosse o Dalai Lama, é muita mudança pro moleque. E mais, assediado como craque, bonitão, já te falei de histórias aqui, não precisa contar, as pessoas sabem. Parmalat, dinheiro, velho. E você, dentro do possível, você manteve a cabeça no lugar. Do seu jeito, claro, do jeito de mundo ser, mas, cara, é muita pressão. Então você sabe que é pressão, não tinha pressão da cobrança, mas eu também sei, e é por isso que muitas vezes eu me coloco, às vezes é para falar do Edinho, do Pelé, ou de outros jogadores. O próprio Ademir da Guia, a referência do Palmeiras, é filho do monstro que é o Domingos da Guia. O Ademir da Guia é tão monstruoso, tão divino, que ele conseguiu talvez superar o pai dele, que foi o maior zagueiro da história, numa outra época, claro. Então assim, essas pressões são naturais, só que eu entendo, Edmundo, que hoje é muito desumano o que está sendo feito. O nível de impaciência e intolerância, hoje, com redes antissociais, você não pode errar o lance. Coitado do Andrés Pereira, que é um baita jogador, errou na final do Centenário, já querem matá-lo. O Luan mesmo, que teve um bom zagueiro, teve vários erros, outro que teve do Vasco para fazer história no Palmeiras, não pode... A família dele, as filhinhas dele, super palmeirenses, a mulher dele assediada, acossada, sabe? A gente tem que entender que aqui está o Edmundo, um animal, uma referência, um ídolo e tal. Velho, tá um ser humano como qualquer outro. E que muito jovem teve que sair de casa, muito jovem tem essa pressão. Imagine você, eu não vou lembrar porque faz muito tempo que eu fiz 20, 21 anos. 20, 21 anos, você sai do Rio, vem para São Paulo com dinheiro, com mulherada, com assédio, cheio de Edmundo. Cara, é muita pressão. Então assim, para mim é muito fácil sair, tirar um pouco do fantasma do meu pai. Você que sabe, qualquer outro jogador, que é muito mais complicado. Mauro, um dia você se vestiu de Mr. M.
Conta pra gente um pouco essa história, porque é bem inusitada. Pois é, Edmundo, em 2000, semifinal da Libertadores, Corinthians e Palmeiras, aqueles 2 jogos fantásticos, como havia sido na semifinal, nas quartas de final da Libertadores de 99, final do Paulista de 99, é o auge da rivalidade Corinthians e Palmeiras. Eu estava na TV Bandeirantes, trabalhava na TV Bandeirantes, no jornal Agora São Paulo, e a gente não tinha os direitos de transmissão. Então, e o Morumbi estava em reforma, o centro de imprensa e tal, a gente tinha que ficar em um lugar muito baixo. Eu falei, não, eu vou com uma galera muito grande lá da Band, que tinham 2 palmeirenses e o resto do corintiano, vamos lá pro estádio. Eu já era conhecido, fazia 10 anos de televisão e tal. Eu falei, eu quero meio que ver o jogo como torcedor, faz tempo que eu não vou, então vou botar a máscara de Mr. M, né, aquela coisa do Cid Moreira e tal. E eu botei a máscara de Mr. M verde, né? Só que a anta aqui, porquinho anta, eu achei que ia ter mais palmeirense. Cara, praticamente só tinha eu de verde. Ninguém com a camisa do Palmeiras. Naquele 6 de junho estava muito frio e tal. O pessoal de agasalho. Então, a única pessoa palmeirense ali que parecia era um idiota aqui de Mr. M. E o Palmeiras fez 1-0, gol do Euler. E aí tinha um cara atrás de mim, que era palmeirense, que berrou, e eu quieto. Só que na hora que ele berrou, chupa, aquela coisa, um monte de gente na cativa do Morumbi virou pra trás e o cara aceitou. É que aparece o idiota de Mr. M de verde. Ou seja, a galera veio o vidro pra cima. Eu falei, velho, que agora que eu faço, né? Peguei, saí de lá e fui pro outro canto do estádio e encontrei o volante da Internacional, o queridíssimo Zé Elias, tá bom? Tava lá, corintiano, torcendo, falei, velho, vou ficar aqui no cantinho e tal. E aí ficamos lá e na hora dos pênaltis eu falei, quer saber? Se o Palmeiras ganhar, o Mr. M quer comemorar. Se o Palmeiras perder, o Mr. M vai apanhar. Então eu morava perto do estádio do Morumbi, saí pra casa e fiquei vendo o jogo, os pênaltis, vi o Marcão defendendo do Marcelinho. Aí peguei minha mãe e saí pra rua até 6 da manhã fazendo festa, aquela coisa, e de Mr. M, evidentemente, pra me esconder. Mas você sabe, Edmundo, que desde 2014 a minha mulher, a Silvana, Coração Verde, falou, olha, todo mundo sabe que você é palmeirense, eu nunca escondi. Que tal você, de repente, vai num jogo, a gente foi num jogo do Pacaembu, do Paulistão, vai de camisa do Palmeiras, não tem problema. E foi ótimo, Edmundo, porque assim, eu cada vez mais estou indo, eu já usava de pijama, porque eu não podia usar. Meio que todo mundo sabe que eu sou palmeirense, e eu vou com a camisa do Palmeiras hoje para tudo quanto é lugar, só não vou em casamento e programa de televisão, porque não dá. Mas não é a segunda pele, nem a primeira, é a única pele. E é que me fez ser jornalista. É justo. Olha, posso tocar num assunto polêmico? Em agosto de 2013, eu trabalhava na Bandeirantes, você anunciou a sua saída da Rádio Bandeirantes. Eu fui demitido, né? Isso. Mas no dia seguinte você foi recontratado. Conta um pouco pra gente como é que foi essa história. E foi um negócio maluco, ligaram, você lembra, Mário Bacei, vice-presidente das rádios, o saudoso José Carlos Carboni, diretor da rádio, me ligaram para uma reunião. Eu venho no quarto andar, tal. Aí eu falei, beleza, tal, eu vou porque eu tinha dado umas ideias de algumas coisas, pensando até na Copa de 14 e tal. E eu tava numa fase muito boa lá do José Silvério, naquele ano eu virei ao concurso do Prêmio Ford SESP como comentarista de rádio, mais jovem a conseguir, eu tinha ganhado 10 anos seguidos e tal, tava numa fase boa, era finalista do Prêmio Comunix em 2 categorias, o Oscar do jornalismo e tal, e achei que a gente fosse discutir alguma coisa sobre Copa do Mundo, alguns projetos que eu tinha falado pra gente desenvolver pra rádio, pro site da Rádio Bandeirantes. Chego lá, vira o chefe e fala, infelizmente estamos sem dinheiro, a gente precisa cortar cargos aqui na rádio, em todo o Grupo Bandeirantes, e vai ser você. Ok, saí chateado pra cacete, né? Fui pra casa e eu tinha uma reunião de uma obra da casa que eu tinha que fazer. Eu cheguei no empreiteiro e falei, velho, dá uma segurada aí que eu fui demitido. Mas aí o que eu fiz? Num caminho que eu morava perto, eu botei no Facebook, olha, eu entrei em 2003, depois de 10 anos de Rádio Bandeirantes, estou saindo aqui, queria agradecer a todo mundo, mas fiz uma nota curta no meu Facebook e tal. E aí eu fiquei na reunião, 50 minutos da rádio, sobre a obra em casa, meio que falando, dá uma segurada, daqui a uns meses a gente volta a falar. E aí nisso, eu fiquei no modo avião. Eu liguei o celular e logo me liga o meu primo querido Eric Betti. Me liga, Mauro, você tá bem? Eu falei, tô, você viu que coisa? Não, queria te falar, você viu outra que coisa? Eu falei, não, entra no Twitter. Eu falei, tá, entrei no Twitter, tava lá, Trending Topics, Brasil, Mauro Betti em primeiro lugar, tipo 1 hora depois. Daí ele falou, eu liguei, nossa, primeiro lugar no Brasil. Eu falei, não, mas dá uma entrada Trending Topics Mundial. Aí eu fui lá, durante 22 minutos eu fui em primeiro lugar no Trending Topics Mundial pela minha demissão. E por conta disso, o que aconteceu? Rádio Globo, Rádio Estadão me procuraram, mas a Rádio Bandeirantes também me procurou em nome do caríssimo cabeçudo Milton Neves. Falou, Mauro, quanto você ganha aí? Falei, ganho isso aqui, tá o seguinte, um dinheiro do patrocinador, então posso pedir para a rádio, o dinheiro que eu ia ganhar, eu vou pagar o seu salário aqui na rádio? Falei, pode, claro, deve.
E, bom, à noite já resolveu, porque foi uma repercussão tremenda, horrorosa, onde já se viu, tá, a Rádio Bandeirantes está acabando, o Grupo Bandeirantes está acabando, com um cara super premiado, uma baita parceria com o Silvério, com toda a equipe. E acabou sendo a melhor jogada de marketing da minha vida, porque no dia seguinte eu já estava recontratado. O Neto, aí foi uma sacanagem, porque o pessoal começou a detonar o Neto, porque foi uma escolha mesmo da rádio. Eu e o Neto ganhávamos a mesma coisa na Rádio Bandeirantes, só que o Neto fazia merchandising e à época eu não fazia. Então era mais produtivo para a rádio ter o Neto do que eu. E aí ficou uma coisa, que daí coisa de rede social, o Neto mandou embora, ou a rádio preferiu o Neto. Aí começou a ir para cima do Neto, justamente uma situação que não era culpa dele mesmo, né? Era uma escolha profissional da rádio, econômica, financeira. Aí o Neto, nos donos da bola, falou: é o seguinte, pô, tá todo mundo mexendo o saco, não tem nada a ver com isso, quer saber? Se a Rádio Bandeirantes quiser, me demita para recontratar o Mauro. Aí que mais auê, quase o Neto foi demitido da TV, porque não era o caso. Bom, mas resumir, o Neto ficou, Milton Neves me ajudou pra cacete, ficaria mais 2 anos até ir pra Jovem Pan em 2015, quando aí foi demitido mesmo, teve jeito, que eu também fui pra Fox, onde depois você trabalharia com a gente. Enfim, aí até o Johnny Saad, o dono da Bandeirantes, falou: pô, belo marketing que você fez. Eu falei: chefe, da próxima vez eu prefiro fazer outros tipos de marketing, eu não quero ficar um dia demitido. E foi muito legal que um mês depois eu ganhei, pela primeira vez dos meus 5, prêmio Comunique-se. E eu ganhei nas 2 categorias. Eu ganhei de imprensa escrita e imprensa falada. E aí eu tive que me morder para não... Mandei um abraço pro meu chefe, que havia me demitido um mês antes. Eu falei: chefe, da próxima vez, não demita um cara que vai ganhar tudo em nome da Rádio TV Bandeirantes e também do Band Esportes. Mas realmente foi algo que assim, acabou sendo passado esse turbilhão todo. Foi um negócio maravilhoso e eu vou agradecer eternamente ao nosso querido cabeçudo Milton Neves pela força. Cabeção é gente boa. Muito. Mas me explica, como é que você consegue administrar o tempo? Porque você trabalha na Rádio Jovem Pan, no SBT, TNT Esporte. Nosso palestra, revista Corner, que preciso voltar, faço comentário de videogame, já escrevi 22 livros, estou escrevendo 10, estou fazendo o roteiro de uma minissérie, que não posso falar ainda qual é, fazendo provavelmente a direção de um filme sobre a seleção brasileira, vou lançar agora no começo do mês um filme falando da Libertadores de 99. Eu sou caótico, você me conhece, eu falo muito rápido, escrevo muito rápido e faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu já fiz, por exemplo, o livro do centenário oficial do Palmeiras, eu escrevi durante os comentários que eu fazia no Fox Sports, no Central Fox. O José Elian me chamava: Mauro, e o Botafogo? Eu falava do Botafogo e voltava lá para o sul do Rio com o Palmeiras em 1927 e tal. Eu tenho essa capacidade, por ter TDAH, provavelmente transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eu tenho muita hiperatividade e sou meio brisado. Então eu consigo estar fazendo uma coisa aqui pensando em outra. E como eu sou profundamente apaixonado, eu acabo fazendo isso. E dá certo. Agora, como é que faz? Não consigo te responder, Edmundo. É fazendo. Assim, joga pra mim, eu faço. Ao mesmo tempo que eu sou super tímido, eu sou meio tua cara. Eu falei: pô, vamos fazer cinema? Vamos. Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé. Eu fiz curso pra isso? Não. Eu fiz curso para árbitro, eu fiz curso para treinador. Mas assim, eu sou tão apaixonado por contar a história, resgatar a história, que eu acho que quem vive o passado não é museu. Quem vive o passado é quem tem história. Quem vive o passado é você que nos faz história. E não só no Palmeiras, não só no Vasco. História quando não dá certo no Corinthians, passagem triste no Flamengo, seleção brasileira que não rolou em 98, o que você poderia ter rolado em 94, você podia ter sido tetracampeão em 94, e evidentemente estando na seleção em 98, você tinha bola para estar em 2002. Assim, a gente sabe ou não sabe, mas aliás, ele não sabe, e até eu tô com essa camisa aqui por um detalhe, né? Infelizmente o nenê do Espósito não pôde estar aqui, tá doente, o Espósito não pôde estar aqui, mas essa camisa é uma história que eu ia contar nesse documentário, vocês vão entender por que não entrou no documentário, mas eu fico muito emocionado. Essa camisa que o Edmundo acabou de autografar para o Espósito. Essa camisa é réplica de uma camisa de um menino que tinha acho que 17 ou 18 anos, em 16 de junho de 99, e ele foi, com graças ao tio dele, taxista, ao final Palmeiras e Deportivo Cali, 99. E aquela coisa loucura para comprar ingresso e tal, ele conseguiu te comprar 12 horas na fila e eles conseguiram ir para o jogo. E ele todo feliz ao lado do tio, estádio espremido, ele estava próximo da torcida do Deportivo Cali. E até para fazer o meu campo, e estava muito frio, ele estava com 2 camisas, como ele sempre ficava, as 2 suas. E uma delas era idêntica, essa aqui, a camisa do Bibi, bicampeão paulista 93, 94, essa branca das mais bonitas e mais comprida. É igualzinha essa. E aí o que ele fez? O tio trocou a camisa dele com um cara do Deportivo Cali. Então o menino ficou com a camisa, o Espósito com a camisa do Deportivo Cali e deu a camisa da sorte do Edmundo, mas ele falou: eu tô com outra do Edmundo, então tô de boa, vou encarar a final da Libertadores. 29 minutos do primeiro tempo, o tio começa a passar mal e ele fala: tio, você tá bem? Eu tô mal. Putz, me leva pra fora. Tio, você tá lotado. 29 minutos, tá 0-0. Não, tô passando mal sério. Não, tio, não sei o que lá. Aí o tio desmaiou.
Eu falei, puta, é sério. Aí eu lembro, estava no estádio trabalhando, quando começou a subir a maca, lá de baixo para cima, pegaram, vieram, botaram na maca, ele saiu junto, conseguiu, foi para a ambulância e chegou no hospital morto. E logo chegou a informação, Galvão Bueno, na transmissão da Globo, deu o nome do tio dele, e a tia desse esposo ficou sabendo pelo Galvão Bueno que o irmão dela tinha morrido. E aquela loucura, vem o segundo tempo, vem os pênaltis, ele viu os pênaltis no hospital, vendo a papelada do tio que tinha morrido, eles comemoraram, porque era a felicidade do tio e dele. Foi a única pessoa que se sabe que morreu durante o jogo, que não só que estava no estádio, no Brasil inteiro, palmeirenses pelo mundo, foi a única pessoa que morreu. E ele, depois de muito tempo, eu sabia da história, mas depois de muito tempo ele entrou em contato comigo, o Espósito, esse menino, e falou, cara, putz, então aconteceu isso, eu queria botar no filme, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, é uma história tão tocante, tão pungente, que eu acho que quebra um pouco o clima do filme, mas eu falei, mas vou dar um jeito. Eu vou conseguir uma camisa que o pessoal da Brechó Viverde conseguiu, que é idêntica, é feita na mesma máquina, é uma camisa igual, e estou autografando. Infelizmente, era para o Espósito estar aqui. O Espósito não sabia, aliás, ele não sabe quando estamos gravando que você estaria aqui. Eu falei, olha, o Espósito, eu tenho que fazer uma gravação do podcast e tal. Eu falei, na frente do Allianz Parque, coincidentemente do Palmeiras, com os amigos meus que tem um site do Palmeiras. Ah, beleza, tal. E eu queria te dar um presente. Ele não sabe que ele não sabia que ia estar aqui e ia fazer uma surpresa. Então, ele vai estar vendo agora, ele já vai estar ganhando. Aliás, eu vou dar um jeito na hora do programa, eu vou segurar essa camisa até quando o programa estiver no ar para ele poder ver, porque você fez para tantas pessoas, como eu já falei, para minha cunhada, para meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para tanta gente, meus filhos que mal puderam te ver, você faz essa história. E essas histórias que estão aqui autografadas, expostas, que é uma história que você pode falar que é de vida ou morte, mas eu vou dizer que é só vida, é paixão. E quando a gente fala do futebol, que é a maior imperfeição criada do homem, que é um amor incondicional, mesmo. Pô, o Palmeiras já me traiu, já me chifrou, já me rebaixou, já me fez um monte de coisa, mas a minha vida é o Palmeiras, porque ele me fez amar o futebol ou amar o jornalismo. Então, histórias com que você faz, Edmundo, aí eu tenho que jogar pressão em cima de você, cara. Eu tenho que jogar em cima de... Porque é isso, cara, é uma história de vida. Esse objeto, pro Espósito, passa a ser pro filhinho dele, que hoje não pode, o doente que fez com o Espósito não pudesse estar aqui, é o que faz a gente contar para sempre. Essa camisa é a camisa que está lá em Cali. Que talvez esse torcedor nem saiba dessa história, talvez agora eu possa até saber. Eu falei, pô, eu tô com a tua camisa. A camisa que eu troquei com uma pessoa que lá depois morreu. O tio, que conseguiu levá-lo para o estádio. Então, assim, isso aqui, da série de coisas que não tem preço, só tem valor, é a história que vai ter o seu legado. E quantas, sei lá, centenas, talvez não uma de vida ou morte, começa a repetir de vida ou vida. É a vida do Espósito. Olha o tamanho, você fica com isso no seu ombro mesmo, cara. Você tem que aguentar isso a vida inteira, cara. Não, é sensacional, sensacional. Você esteve presente aos 3 títulos, né, de Libertadores. 99 verdade. E os 2 agora de 20 e 21. Tava lá. É muito gratificante isso. As outras torcidas enchem um pouco o saco do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. Tem a pena. A gente sabe que tem, né? A gente que torce, que ama o Palmeiras. Conta um pouco dessa história do Mundial de 51. Para poder esclarecer um pouco para as pessoas, os ignorantes, porque o que não querem. Se o torneio de verão de 2000 é mundial, o de 51 é muito parecido, né? Eu digo de você, ainda por ser Vasco, por ser Palmeiras, e estar presente no Mundial de 2000, e até presente, né, de uma maneira terrível, né, para você, evidentemente, e para mim também. Eu vou dizer, acho que eu torci tanto para o Edmundo lá, naquele 14 de janeiro de 2000, como eu estava torcendo para o Edmundo em 12 de julho de 93, e justamente quando o maior rival, o Corinthians. Assim, a Copa Rio. A Copa Rio, ela foi criada para tentar dar uma resposta para o Brasil e para o brasileiro e para o mundo daquilo que havia perdido o Brasil na Copa de 50, um ano e uma semana antes da final. Porque o Palmeiras 2 e Juventus 2, o 7º jogo da Copa Rio de 51, foi um ano e uma semana depois do Maracanaço. Então já começa por aí. O torneio foi feito para o Vasco ser campeão. Não que houvesse esquema, né? Tanto que o Vasco não foi campeão. Mas era para o futebol brasileiro ganhar, e com o time que era a base da seleção de 50, com 7 jogadores da Copa de 50 e mais o treinador Flávio Costa, que dirigiu o Vasco da Gama. E era um torneio, diferentemente do Interclubes, que era Mundial de 60 a 2004, do Mundial que é Mundial do Corinthians de 2000 e a unificação de 2005 para cá, quando o São Paulo ganhou do Liverpool, nunca houve um torneio com 7 clubes de tamanha qualidade.
Dá mais qualidade. Você, pelo Vasco, você pegou o Manchester United, mas o Manchester jogou mais a vera em 99 lá no Japão contra o Palmeiras do que jogou em 2000. O próprio Real Madrid não estava tão bem, tinha times como Raja Casablanca, os caras em Ramadã. Não estou tirando o mérito do Corinthians, mas pontuando. O Mundial, a Copa Rio de 51, você tinha só campeões da Europa e da América do Sul. Da América do Sul, você tinha um Nacional que era metade do time do Uruguai que havia sido campeão um ano antes, no Maracanã de 50. O Vasco, eu já disse que era isso. Você tinha um tricampeão da França, você teria um futuro tetracampeão de Portugal, você tinha o Juventus, que seria campeão naquela temporada que começava na Itália em 51 e 52, e o Palmeiras jogou 2 jogos contra o Vasco no Maracanã, e eliminou o Vasco, e pegou 2 jogos dificílimos contra o Juventus, que havia vencido o Palmeiras no 4-0 no Pacaembu. O Palmeiras pegou uma Estrela Vermelha, que era a base da Iugoslávia, que havia sido um aniversário terrível do Brasil um ano antes na Copa de 50. O Brasil venceu o Olympique de Nice, futuro tricampeão da França, e não é fácil, e perdeu do 4-0 para o Juventus quando estava um time misto do Palmeiras. O Vasco era melhor que o Palmeiras, e o Palmeiras foi lá e venceu, mais ou menos como aconteceu contra o Flamengo agora na Libertadores. E pegou o Juventus, que talvez fosse melhor que o Palmeiras, mas perdeu o primeiro jogo por 1-0 e 2-2. Você pode discutir até se não é mundial, dá para discutir muito. Agora é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro de clube de seleção, e justamente de um Palmeiras que 9 anos antes não podia ser palestra de Itália, não pôde ser palestra de São Paulo, não pôde ser mais palestra. Era um time de vendidos, de vendilhões da pátria, de traidores durante a guerra. Não, esse clube que era dos italianinhos foi o próprio Brasil. O Palmeiras entrou em campo contra a Juventus com a bandeira do Brasil no peito, com 116 mil pessoas gritando Brasil e não Palmeiras, e gritariam Vasco, Corinthians, Flamengo, quem quer que fosse, e depois quase 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, conclamados por presidentes do Corinthians, São Paulo e Santos, vieram recepcionar os campeões da Copa Rio. Então é um torneio difícil pra cacete, importante pra cacete. Você pode dizer que não é campeão mundial, mas você tem que respeitar a história, resgatar essa história e contar essa história campeã do Palmeiras. Muito bom. A sua expectativa para o próximo Mundial, agora, em Doha? Em Doha não. Não, os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes. Abu Dhabi, exatamente. Qual é a sua expectativa? Que o Palmeiras passe do Monte Rei, que ganhe do Chelsea? Assim, que o Palmeiras faça um gol já é bom, né? Porque, aliás, em 90... já tô feliz. Em 99, aliás, fez um gol muito mal anulado do Alex Cabeção contra o United. O Palmeiras, né? E não é porque eu tô aqui também. O Vasco jogou muita bola em 98 contra o Real Madrid, mereceu a melhor sorte. E o Palmeiras jogou melhor que o Manchester United e teve um gol mal anulado do Alex. Ok, acontece. No Mundial agora, que o Palmeiras perdeu em fevereiro, o Palmeiras ganhou no 30 de janeiro de 2021 a Libertadores contra o Santos, sábado à noite. Domingo à tarde seguinte, ele estava estreando no Catar, cara. Velho, 6 horas de fuso, você sabe disso, trabalhou no Japão. Para ir para o Japão, são 12 horas de fuso, 12 dias, né? Cada dia é um horário. O Palmeiras estava desfusorado e depois de uma puta festa merecida pelo bicampeonato da Libertadores contra o Santos no Maracanã. Então nunca houve um tempo tão exíguo entre ser campeão da Libertadores e disputar o Mundial. E pegou um clube que tem mais dinheiro que o Palmeiras, que é o Tigres, e perdeu, não jogou bem. Claro, tem esse lugar horrível, não faz gol, perde nos pênaltis e tal, ok. Mas assim, não dava para cobrar muita coisa, ok. Agora dá para esperar um pouco mais. Eu acho que dá para o Palmeiras chegar à final. Acho o Chelsea mais acessível do que era o Bayern espetacular, um Bayern que havia sido 100%. Então, se chegasse, talvez perdesse feio do Bayern. Até o Bayern nem precisou jogar muito tal para ser campeão na temporada passada. Acho que agora tem jogo. Mas assim, é claro que o Chelsea é favorito, e isso, claro, se o Palmeiras chegar. Porque queira ou não queira, tem essa pressão. E você também sabe conviver com pressão. Você lembrou dos 16 anos, o dia da paixão palmeirense. O Palmeiras não vencia havia 16 anos. Todo aquele auê em cima do Corinthians, quase igual o que estava acontecendo agora na Libertadores com o Flamengo. Com a diferença que o Flamengo era mais time que o Palmeiras agora. O Palmeiras era muito mais time que o Corinthians. Só que tem aquela pressão da imprensa, os 16 anos, você sabe como a pressão. E vai ter na disputa de terceiro lugar, venha o Monterrey, venha o Ali, vai ter pressão, pode fazer um gol, né? Vai ter musiquinha, ok. Mas, de novo, jogador, vai ter que superar. E o Palmeiras já superou tantas coisas para chegar ao bicampeonato. Eu, de boa, Edmundo, achava que não ia ganhar a Libertadores passada, quando ganhou. Contra o River Plate, aquele jogo da semifinal do Allianz Parque, que foi 2-0 e poderia ter sido 79-0 para o River, eu não consegui rever o tape, porque eu ainda acho que se eu rever, o Palmeiras vai perder. É o único jogo na vida que o Luiz Alano, narrando pelo SBT, vira pro comentarista aí e fala: tudo bem? E eu respondo: não.
Acho que nunca aconteceu na história da TV Mundial um narrador virar pro comentarista e falar: você tá bem, você não morreu? Eu falei: olha, a chance era grande, porque foi um desespero. Aliás, agora também no Uruguai, no Montevidéu, eu fazendo lives para a TNT Esportes e para a Jovem Pan, antes de entrar no ar no SBT, eu me despedi da Jovem Pan e da TNT Esportes. Gente, foi um prazer trabalhar na TNT, foi um prazer trabalhar na Jovem Pan. O pessoal falou: você está demitido ou foi demitido? Eu falei: não, a chance de eu morrer aqui no Centenário é grande. Mas por sorte estava o Washington Coração de Valente do meu lado. Eu falei: não, Mauro, fica tranquilo, eu já passei por problemas, eu sei os processos para te reanimar, não vai ter problema. Mas vou dizer, na hora que o Gabi empatou o jogo, eu preferia fazer como meu pai, minha mãe e meu irmão, não assistir mais o jogo, ficar de longe, porque eu achei que o Flamengo ia virar, como virou espetacularmente em Lima. Justo. O que você acha do Abel Ferreira? Vou dizer, Ed, bom, primeiro, em 3 meses ele foi campeão da Libertadores, em 5 de Brasil, de Palmeiras, de Continente, ganhou a Copa do Brasil, e agora é bicampeão. Eu falo, eu trocaria meus 2 filhos e minhas cachorras e minha enteada pelo Abel, assim. Mas discuto pra caramba alguns dos gostos dele. Discuto muitas das escolhas feitas. Não é o tipo de futebol que eu gosto, mas eu posso reclamar alguma coisa dele? Não. Mas, de novo, uma coisa que está acontecendo muito agora, em nível de intolerância das pessoas. Você pode discutir, pode criticar a pessoa, mas sem querer arrancar a cabeça dela. Estamos aqui gravando aqui na frente do Allianz Parque, tinha um pichódromo aqui na frente, que toda hora o Palmeiras empatava o jogo, fora Abel, acorda Abel, fora todo mundo. Velho, acabou de ser campeão da Libertadores, agora é bicampeão, tem como cobrar mais? Tem como cobrar um pouco, tem como criticar, discutir algumas das escolhas. Mas olha o que ele fez contra o time que é melhor que o dele, que é o Flamengo. Olha como ele segurou o Atlético Mineiro também. E até o São Paulo, ok, não foi fácil, mas meteu 3-0 aqui no Allianz Parque. E o que eu discuto, e falei muito na transmissão da SBT, é que no jogo de ida, no 0-0 no Allianz Parque, o Palmeiras deu um chute em gol. Que foi um lance que o Rony pegou a bola lá no Shopping Bourbon, foi até o West Plaza, deu um traque que o Everson defendeu com os pés. Mas ao mesmo tempo, um time que era melhor que o Atlético Mineiro, teve nenhuma finalização em gol, pênalti perdido pelo Hulk, mas 4 chances e acabou. Eu discuto sempre um time do tamanho do Palmeiras numa semifinal de Libertadores contra adversário que é melhor, não quer nenhuma chance, ok. E contra o Galo lá no Mineirão, que foi fantástico, mas na hora que ele trocou o Verón, nada contra o Verón, eu até teria colocado o Wesley, mas teria colocado o Verón, mas não teria treinado outro atacante. Mal deu tempo de eu comentar, o Verón vai pro fundo na infelicidade do Natan e o Dudu empata o jogo. E aí outra coisa, tá, deu muito certo. Mas assim, eu tenho como falar alguma coisa? Claro que não. No ano de Palmeiras, no ano de Brasil, ele ganhou coisas que Filipão não conseguiu ganhar no Palmeiras, o Luxemburgo não conseguiu ganhar, o Filpo Nunes, Ventura Cambon, o Oswaldo Brandão, tá assim, é uma maravilha, mas é para discutir. Até porque o palmeirense é isso, tá 8-0, por que não tá 9? No Palmeiras a gente discute, acho que o Ademir da Guia é lento, que o São Marcos é aquela bobagem, é o padroeiro de Manchester, que você não era tudo isso, que o Julinho Botelho que não é, cara, o Evaí também não era isso, o César Maluco, pô, Marcos, não é tudo isso, pô, Leão, Oberdan, pô, tanta história maravilhosa do campeão do século XX, o maior campeão nacional, a gente discute pra cacete. Então o Abel é mais uma vítima dos corneteiros palestrinos. Concordo com tudo. Não há de negar que ele tem estrela. Muito. Mas em relação aos jogadores, essa já pode ser considerada uma nova academia? Não. Até a de 93, 94, que é uma que poderia ser considerada, eu já tenho, porque eu sou meio chato e exigente também como palmeirense e como pesquisador e historiador. Vocês conseguiram outra coisa impressionante depois do 12 de junho de 93. Em 18 meses vocês ganharam, como você destacou até numa das perguntas que você estava respondendo, aquele Rio-São Paulo com time misto, ganhando do Corinthians, que era melhor do que aquele do Paulista, vocês ganharam. Né? Você deu um show no primeiro jogo e depois empatou no sábado à tarde 0-0 no Pacaembu. Aí ganharam o Brasileiro. Aí no ano seguinte ganharam de novo o Paulista e ganhariam de novo o Brasileiro contra o Corinthians. Com um amigo meu, no final estava 1-1, né? Jogadaça dele pro Rivaldo e tal. Esse meu amigo lá pega uma bola e... Edmundo, chama os caras. Foi a alteração mais rápida da história, não só do Palmeiras, do futebol brasileiro. O Edmundo chamou, vieram 15 jogadores do Corinthians em cima dele, o Luxemburgo pra gente arrancou o Edmundo de campo para não cair o Pacaembu. Em 18 meses, vocês saíram da fila e ganharam 5 títulos. 1 Rio-São Paulo, 2 paulistas e 2 brasileiros. É um espetáculo aquele time, né? Mas esse aqui, indo um pouquinho além, Edmundo, eu diria que assim, que jogador, na história, todo campeão é respeitável, não necessariamente admirável. Eu vou dizer que o Everton, até o Marcão me disse, ele falou, da cintura para baixo ele é melhor do que eu. Da cintura para cima eu me garanto, né, Marcão? E é mais ou menos por aí. O Gomes, que é um zagueiraço, né?
E o Dudu, que tem momentos de mundo impressionantes, né? O jeitão, a birra, o drible, a finalização, a identificação que ele criou. O Dudu, né? E tem aquela imagem do Dudu comemorando muito parecida com você, a imagem que me arrepia só de imaginar. Então, assim, esses caras com certeza. E outros tantos, a história do Veiga, a identificação que ele tem com o Palmeiras, a história do avô dele, do pai dele, é muito legal e tal. Mas, assim, guardadas as proporções, meio tiozão, né? A gente às vezes tem essa mania. Eu não tenho, mas às vezes acaba tendo. Tudo no passado era melhor. Não necessariamente. Mas olha, mais do que vocês, assim, o 93, 94 é tão importante que para mim se equipara ao 72 a 74, a segunda academia. Eu não gosto de chamar de terceira academia, mas se fosse para chamar, eu chamaria o time de vocês, não esse. Marcelo. Essa é a quarta academia agora, né? Tem um monte. Não, o time de 96 que o Edmundo estava no Corinthians, naquele primeiro semestre, e, aliás, o Edmundo foi muito bem no Corinthians, cara. Não foi tão bem. Cara, ele teve uma média de 0,6. É melhor do que muito jogador do Corinthians. No momento do Corinthians não era tão bom, conturbado do Edmundo e tal. Aquele time do Palmeiras de 96 era um espetáculo. Time dos 102 gols em 30 jogos, 21 vitórias, 12 goleadas. Um negócio impressionante. Dá orgulho de lembrar. Total, né? Um negócio lindo de ver. Bom, a pergunta que o pessoal tá chamando aqui, a história do futebol brasileiro é repleta de craques, né? Craques no ataque, no meio campo. Hoje em dia a gente sente uma escassez de encontrar um bom meia, de encontrar um bom atacante. Devido a que você acha isso? Eu acho que também, como qualquer esporte, o futebol não deixa de ser diferente. Para você ganhar, alguém precisa perder. Você não ganha sozinho. Não é só porque é um esporte coletivo. Depende do outro nível de enfrentamento, né? Então, assim, hoje, você pegando, por exemplo, a última Copa. França foi campeã e Bélgica foi a terceira colocada. A França já era assim em 98 que o Edmundo enfrentou. A França tinha, se eu não me engano, 14 ou 15 jogadores que, de origem não só francesa, ou seja, jogadores da África, jogadores do Caribe, né? Então aquela riqueza étnica que tem o futebol brasileiro. A Bélgica tinha 14 jogadores que não eram só belgas, ou seja, pai do Congo, alguém no Caribe não tinha na Bélgica, mas enfim, de todo é lugar. A Itália cada vez mais tem, a Alemanha tem cada vez mais, a Espanha tem cada vez mais. Então essa riqueza étnica, que sempre foi uma característica do povo brasileiro, do país, hoje você também tem. E fora o fato que desde a Lei Bosman em 95, o Edmundo também vivenciou isso no comecinho, e no final, do meio para o final da carreira do Edmundo, tá todo mundo lá. Todo mundo lá. Você pega a geração do Brasil em 70... E uma história realmente interessante. O Figueiredo, o maior zagueiro da história do futebol chileno, em 71 ele recebeu uma proposta do Real Madrid e uma do Internacional. Para onde ele foi? Para o Internacional, saindo do Peñarol uruguaio. Por quê? Porque o dinheiro era praticamente o mesmo, não dá nem para comparar hoje, e porque ele falou, olha, eu quero jogar contra os melhores jogadores do mundo. Todos os tricampeões de 70, isso em 71, jogavam no Brasil. Fora o Pedro Rocha, que para mim foi o maior jogador uruguaio que eu vi, jogava no São Paulo. Então, assim, digamos quase que a NBA, o que é a Premier League hoje, ou que foi recentemente a Liga Espanhola, era o futebol brasileiro. Então, assim, era outro nível de enfrentamento. Agora, realmente, pinta um jogador tipo o Vinícius Júnior, eu falei do início do Edmundo rapidinho, ele já indo para o Vasco, do Vasco para o Palmeiras em 93. O Vinícius Júnior, com 16 anos e 2 jogos pelo Flamengo, ele estava vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Não dá para maturar. A gente ainda tem que dar graças a Deus e ao Santos de ter segurado o Neymar até agosto de 2013 para quem já brilhava em fevereiro de 2009. Mas aí volto não querendo defender um pouco o Neymar, que é um dos meus 43 ali, dos meus 22 livros. Cara, o Neymar, para mim, nunca na história da seleção brasileira, e eu vou ter que ir para Domingos da Guia, pai do Ademir e Leônidas da Silva, um jogador esteve tão diferente do seu companheiro. O Edmundo, por exemplo, não jogou mais na seleção, porque, por exemplo, em 97, que é o auge do Edmundo, que é o campeonato monumental que ele fez pelo Vasco, o Edmundo, se fosse um outro momento, o Edmundo tinha condição de concorrer pela Bola de Ouro. O que ele fez pelo Vasco, e numa época que também era um nível melhor do que estava agora, um negócio impressionante, foi espetacular, não só em gols e tudo, enfim, ok. Se você pegar em 97, no comecinho de 97, até antes do Edmundo fazer aquela temporada fantástica pelo Vasco, a dupla da seleção brasileira era Romário e Ronaldo. A Rorô. Aí o Edmundo pegou Amoroso, pegou Elber, pegou Sony Anderson, pegou aí no final do Bebeto, inclusive reserva do Bebeto em 98. Cara, olha o nível, o próprio Rivaldo um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, Edilson, Luizão. Meu, é muita concorrência, né? Hoje, de boa, tem Neymar. Você teve há pouco, até um tempo atrás, o Felipe Coutinho, poderia chegar próximo, mas hoje, sinceramente, quem que tem?
do nível do Neymar. Hoje, desde que o Neymar chegou à seleção em agosto de 2010 com o Mano Menezes. Nunca houve. Você vai pegar Bebeto, Careca, Bebeto e Romário, Romário e Ronaldo, voltando atrás, o time de 70, valendo Pelé, Tostão, Ribeirinho, Jairzinho. A primeira vez que foi convocado para a seleção brasileira, em 92, era Miller, Renato Gaúcho, Careca, Bebeto e Romário, cara, e eu. Eram 6 atacantes. E olha o nível dos caras. Miller é um jogador fabuloso. Renato ainda jogando muito pelo Botafogo, tinha sido vice-campeão brasileiro, tinha acabado de ser vice-brasileiro, o maior jogador da história do Grêmio. Pô, olha o nível dos caras. Falando sério, essa convocação, o Miller é um dos jogadores mais brilhantes que eu vi, e ainda não era aquele ainda era o velocista de 92, antes de ser aquele jogador genial de um toque só, a partir de 95 e 96. Romário, você pode dizer que é um dos maiores de todos os tempos. O Bebeto, campeoníssimo. Qual que é outro? Romário, Bebeto? Careca. Careca. Então, olha, o Careca é o maior companheiro do Maradona, não precisaria dizer mais nada. É um dos caras mais inteligentes que eu já vi dentro da área, de uma técnica refinada. Queridíssimo Sérgio Chulapa, porque é um dos meus próximos livros, ele mesmo admite, talvez se o Brasil, em 82, não tivesse se lesionado o Careca, o Brasil tivesse sido campeão, porque o Careca tinha mais a ver com aquele time maravilhoso do Tele. Olha o nível dos caras que o Edmundo tinha que jogar. Tinha que arranjar espaço. Pô, complicadésimo, né? Então tem isso. Então tem um nível de enfrentamento. Hoje o Brasil, acho que para 2022, o Brasil tem chance de repente chegar numa semifinal. Não acho que vai ser campeão. Culpa do Tite? Não, é o que temos. Nem sempre você tem esses caras todos aqui. Vou chegar lá. Mas você, como é um dos maiores jornalistas do nosso país, sem dúvida nenhuma, tanto da rádio quanto da televisão, da... Blog, escritas. O seu prefácio no meu livro é a coisa mais linda do mundo. Mas você tem uma referência? Ainda hoje tem uma referência no jornalismo ou só o seu pai? Não, meu pai, minha mãe, meu avô, que tinha uma cultura maravilhosa, o pai da minha mãe. Aqui o meu pai deu o golpe do baú, porque os meus pais se conheceram numa rádio, na Rádio 9 de Julho de São Paulo. Meu avô, pai da minha mãe, era diretor, meu pai era locutor e começou a namorar com a filha do diretor e deu o golpe do baú. Pai, coisa feia, mas era bem, né? E meu avô, maravilhoso, aceitou um cara muito pobre como meu pai. Família muito humilde. Assim, tive o privilégio, na Copa de 98, que lá estávamos na França, de trabalhar com Armando Nogueira, que é um decano de todas as gerações. Nelson Rodrigues não acompanhei, né? Mas acompanho, leio, estudo e tento aprender o tempo inteiro. Mas assim, o Edmundo, eu pego, não só no jornalismo esportivo, mas em várias áreas, eu pego várias referências. Assim, eu não tenho só uma pessoa, eu pego várias, inclusive gente jovem. Eu gosto muito de trabalhar com, e não descobrir, mas tentar abrir portas para muita gente jovem. Assim, é uma das coisas que eu consigo detectar talentos em texto, em reportagem, em apresentação, né? E em jogador também. Assim, eu trabalhei com, se não me engano, 62 ex-jogadores, ex-treinadores e ex-árbitros em rádio e televisão. E fico muito feliz de alguns eu ter não lançado, mas eu chegar para o meu chefe e falar, vamos contratar, está parando, vamos chamar esse cara para comentar, né? E eu fico muito feliz de ter feito isso para muita gente, e alguns deles até hoje a gente conversa, todos conversam basicamente, mas me pedindo dicas, assim, o próprio Edmundo, isso que eu falo, de uma humildade, cara, porque o Edmundo às vezes fala, será que eu falo isso, será que eu falo aquilo, sabe, eu fico felicíssimo, e como, não é como jornalista, é como pessoa mesmo, até porque eu tive o privilégio de, no Mesa Redonda da Gazeta, estar na mesa, pelo primeiro programa ao vivo que o Edmundo participou na TV Paulista, que foi um Mesa Redonda clássico, que o Palmeiras tinha acabado de vencer a Portuguesa no Pacaembu por 4-0, o Edmundo deu um show, fez um golaço daqueles maravilhosos no ângulo de fora da área, mas estava ainda meio que aquela treta com o Evair, que logo se resolveu, e a gente, para variar na imprensa, não soube, né? Eles tinham se resolvido, tomava café da manhã, e a gente achava que estava tudo uma treta, ia ser uma porcaria, não ia dar certo, e já estavam se resolvendo. Mas enfim, mas o Edmundo com muita personalidade, né? Chegou, resolveu sobre aquilo e falou daquelas provocações que ele fazia para os adversários e tal, e ele deu show, né? E eu já sabia mais ou menos, mas eu fiquei muito impressionado com o homem aqui. A primeira entrevista, muito jovem e tal, uma personalidade, aquilo que ele já mostrava em campo com a bola, fora também. Então assim, a gente aprende com jogadores, com todo mundo, com o treinador, e como qualquer pessoa, com gente de outras áreas, ou que faz comunicação. Hoje, podcasts como esses aqui que a gente vê, cara, tudo a gente tem que estar aberto. E vou dizer uma coisa, aqui por uma questão de ética eu não vou citar, eu aprendo também com pessoas que fazem exatamente o contrário do que eu penso. Às vezes eu assisto pessoas que eu não gosto, ou que eu acho que estão erradas, no meu conceito, para tentar não fazer igual. Então assim, eu pego referência de todo mundo, de hoje e de antigamente também, citando o exemplo do grande Armando Nogueira. Hoje, com uma infinidade de mídias que existem, né? Por exemplo, você escreve lá no Twitter, sei lá,
Palmeiras contratou... Não sei quem. Atuesta, sei lá. Isso. Tá, e aí, alguém vai e replica isso nas suas redes sociais e toma para si o direito daquele furo. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que você lidar com isso? Assim, como acontece muitas vezes, as pessoas não criam, as pessoas copiam, né? Mas aí eu jogo essa bola para você também, Edmundo. Quantas jogadas hoje, na época que você jogava, você inspirou as pessoas a fazerem? Só que nem sempre conseguem. Até um texto, uma informação, é fácil copiar e colar e tal. Você meio que tira de letra. Agora você, um drible teu, uma jogada, a pessoa pode se inspirar em você, mas não é a mesma coisa. Você pode até ir além, evidentemente, pode ir além, né? Mas assim, você dá a informação e aí fica contigo. Fala, tudo bem, desde que se espraie a informação correta. O que não pode acontecer, por exemplo, aconteceu comigo lá, quando a gente está gravando aqui, 2 semanas antes, Vampeta, velho, comigo lá na Jovem Pan, falou, chegou uma pergunta aqui, Mauro, você sabe do interesse do Palmeiras do Coutinho, Felipe Coutinho? Eu falei, olha, o que eu sei... e feeling, tá? O que eu sei. O Palmeiras está monitorando, com a expressão moderninha, né? Tá vendo a situação dele, porque ele tá infeliz no Barcelona, o Barcelona tá mal, tal, e vai ver, sabe se queria muito, e não tá legal, e de repente, ano de Copa do Mundo, o Palmeiras está pensando, gente, o Palmeiras está pensando em dar uma chuchada lá, e aí, de repente interessa um ano de empréstimo, faz um rachuncha lá com o Barcelona e tal, mas eu falei... E o Palmeiras e qualquer outro clube com dinheiro, o Flamengo não pela imensa rivalidade com o Vasco, talvez não, mas o Atlético Mineiro com um baita time, talvez pense, diz assim, esses têm condição de pensar. E aí saiu, Mauro Betti afirma que o Palmeiras está contratando o Coutinho. Eu falei, não está contratando. Tá vendo, tá pensando. E eu tive que me desmentir e falar, gente, não é isso que eu falei. Vejam o que eu falei. Eu não estou falando que o Palmeiras está atrás do Coutinho. O Palmeiras está vendo, como vê todo mundo. Você sabe muito melhor do que eu também isso, Edmundo. Hoje, com centros de inteligência, observando de scout, e mesmo antes, um cara como o Coutinho todo mundo quer. Agora não significa dizer que vai trazer. E aí falaram, quando eu falei, eu tive que responder para o pessoal, Mauro, você tá... Eu não estou cacifando, gente, é só ver o meu comentário ali na Jovem Pan, tá no vídeo, tá no YouTube. E é essa coisa. Isso que é uma coisa que eu não falei. E às vezes acontece, a gente dá uma notícia em primeira mão, pega, mas faz parte. Isso, desde que a notícia seja real, beleza. O duro é que vocês ficam comentando um negócio que eu não falei. Que é outro negócio problemático. Eu falei, até num dos lugares que eu trabalhei, eu falei, Mauro, a gente vai dar informação, você tem algo a mais? Eu falei, não é informação, é um comentário e é uma análise que o Palmeiras está. Se você quiser, pode dizer que é uma informação, mas você está vendo, não é que já fez proposta, está fazendo a engenharia financeira, não, está checando, aquela coisa, gente, vocês querem vir para cá? Não vai fazer proposta. Para quê? Não é isso só. A Leila acabou de assumir a presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, ela vai querer fazer um time tão forte quanto foi os dois, né, que foram campeões agora da Libertadores. Mas eu queria perguntar especificamente de 3 atletas que, sabe, marcaram uma geração, foram super importantes, né, e acabaram de deixar o clube, que é o Jailson, o William Bigode e principalmente o Felipe Melo. O que você achou dessa decisão? Acho que talvez tenha sido a primeira grande decisão da Leila frente ao Palmeiras, e que já vinha, inclusive, da própria administração anterior do Maurício Gagliotti, passa, claro, pelo Abel e pela comissão técnica. Eu vou começar pelo Felipe Melo, até porque é um dos jogadores desses meus 31 anos na profissão com que eu mais tretei, ou ele mais tretou comigo. Você conhece o Felipe, do jeito dele e tal, e desde a seleção brasileira. Quando ele chegou ao Palmeiras, já vi eu sou bloqueado por ele, por exemplo, no Twitter, tá? Mas no Instagram a gente às vezes conversa. Mas peraí, deixa eu só falar uma coisa. Tem muita gente que me liga ou que me manda mensagem dizendo que eu bloqueei no Twitter. Às vezes a pessoa nem... Mas sabe o que aconteceu? O meu Twitter foi hackeado por um cara lá de fora e ele bloqueou todo mundo. E eu sou péssimo em rede social. Não sabia dessa. E eu não sei desbloquear. Então, gente, o Edmundo não bloqueou ninguém. Não bloqueei ninguém. Uma boa informação. O Felipe eu sei que bloqueou mesmo. Ele assumiu mesmo e tal. E tá boa, gente, tá tendo direito. Eu acho que eu peguei muito pesado com ele em 2010, quando o Brasil perdeu pra Holanda e tal. Peguei com ele e com o próprio Dunga. Acho que era um momento pra sair. Marcelo, pra ter saído antes de ser expulso, ok. Mas sempre considerei um ótimo jogador, antes mesmo dele ser volante, ainda quando começou no Flamengo, no Cruzeiro de 2013, estava no grupo, não participou tanto, naquele Grêmio de 2004, um time horroroso, foi rebaixado, não por culpa do Felipe e tal, mas sempre achei um ótimo jogador. E aí, inclusive, se criou uma polêmica, disse, não, Mauro, porque eu sou um cara de esquerda, o Felipe gosta do Bolsonaro, não tem problema nenhum.
Por exemplo, o Felipe eu acho que é menos bolsonarista do que o São Marcos. Pô, eu sou biólogo, sou apaixonado pelo Marcão. Já entrei em muitas tretas, pessoal detonando o Marcos, porque ele... De novo, não é a minha característica, eu não bloqueio ninguém, respeito mesmo as pessoas, cada um vote em quem quiser. Eu defendo a minha ideia, respeito a sua e segue o jogo. E aí eu falei, ô Felipe, eu só tretei com você em relação à política, porque quando você fez um gol em 2018, durante a campanha eleitoral contra o Bahia, um gol importantíssimo para o Deca Campeonato, você dedicou o gol, e não tinha problema nenhum em dizer, estou dedicando este gol a um amigo meu que tinha acabado de ser esfaqueado, beleza. Podia falar, e podia falar Jair Messias Bolsonaro. Só não podia falar a frase final, futuro presidente do Brasil. Porque isso é proselitismo eleitoral, não é proselitismo político. É você fazer campanha com a camisa do Palmeiras. Você podia fazer na live, podia fazer em casa, podia fazer o que queria. Mas se ele votasse, falasse, eu queria, fosse Dona Lucila, minha mãe, ele falasse isso, que a minha mãe fosse candidata, eu achava errado. Ele criou treta e tal, mas para deixar claro, em relação ao Felipe, quando ele saiu, eu fiz um texto, mandei para ele, até porque eu já tinha mandado, e ele falou paz e até bacana. E uma coisa até que eu já falei de você também, ele falou uma coisa legal, falou, aprendi a amar o Palmeiras, como você também a gente já sabe. Continuo no Flamengo, mas aprendi o Palmeiras. E pelo menos uma coisa, acho que a única coisa que a gente vai ter em comum, Mauro, é que a gente ama o Palmeiras. Eu falei, pô, pra mim já basta, Felipe. Beleza, boa sorte e tal. E segue o jogo. Eu acho que no momento, chegou o momento do Felipe sair, tá? Pro bem dele e pro bem do Palmeiras. Do William, eu sou também alucinado por William, que é um dos melhores custos-benefícios da história do Palmeiras. O que ele custa, o que ele entrega para a pessoa que é. Um cara maravilhoso, eu torço mesmo, queria que ele ficasse mais, mas o William estava numa fase que ele fazia 4 gols, aquela coisa bem Palmeiras. Mas não fez 5. Tava um desgaste desgraçado. Eu acho até que talvez não seja mais o mesmo, compreensível, e que ele seja feliz, que é um cara que merece muito, ele e a família inteira. E o Jailson, eu sou um pouco suspeito também, porque o Jailson, a gente tem, de livros, tem outro projeto, talvez com o Jailson, que a gente pode tocar, mas o Jailson é uma história tão fantástica, 34 anos, o cara sai da reserva do Ceará para um time que estava pedindo para cair, que é o Palmeiras 2014, só vai estrear na Série A em 2016, a estreia e não perde mais, é fundamental na conquista do Enia. E é uma segurança, eu brinco, ele parece um segurança do Palmeiras. Aí naquele final do jogo contra a Chape, quando ele é substituído pelo Praz, eu não chorei quando dei a notícia do meu pai tinha morrido na Rádio Bandeirantes. Naquela hora na Jovem Pan, comentando o jogo, eu chorei. E depois, uma hora depois, eu fui comentar sobre o abraço e chorei. Algum tempo só que eu consigo contar essa história sem chorar. Para mim, uma das maiores imagens do Palmeiras é o Jailson saindo de campo, o time inteiro o abraçando em 2016 e entrando o Praz, que não vou esquecer que naquele 2016, eu estava pela Fox comentando a Olimpíada, não estava fazendo o jogo decisivo da medalha de ouro no Maracanã entre o Brasil e a Alemanha, mas eu escrevi um pouco antes do jogo, eu escrevi um texto no WhatsApp. E aí, quando bateu o pênalti no Neymar e fez o gol, o Brasil ganhou o ouro olímpico, na hora que a bola entrou, eu mandei o zap para o Praz. Eu falei, era para você estar nesse gol, né? E você é tão campeão quanto o Everton, alguma coisa assim. Tá. E depois de uma hora o Praz respondeu e falou, Mauro, obrigado pelo apoio, eu estou realmente muito emocionado ainda com o título do Brasil, imaginar que eu seria o goleiro e tal, mas fica tranquilo que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, isso era final de agosto, e eu vou estar jogando. Sendo que a perspectiva é que ele voltasse em janeiro ou fevereiro. E ele, por esforço próprio, conseguiu voltar e estava lá. E eu fico ainda mais emocionado com essa história, porque o Praz havia falado, e mais emocionado ainda porque eu não era o Praz no Rio, mas quem era? O Everton, que tem essa história espetacular, e até contando um bastidor aqui agora, depois da vitória contra o Flamengo, na segunda-feira estava gravando com o Pedro Marques na Jovem Pan com o Everton na casa dele, ele com muito de troféu, aí ele entra, pô, Marão, beleza, tudo bom? Eu falei, vai pro inferno, Everton, como você pergunta se tá tudo bom? Porra, acabamos de ganhar o Libertadores, claro que tá bem, pô, porque puta pergunta estúpida o Everton. E o Everton também é fantástico, dessa academia de goleiros que você vivenciou, você viu o Marcos chegando, você teve o Serjão, porra, Veloso, fantástico, às vezes, muitas vezes incompreendido. Pô, o Palmeiras sempre teve em ótimas mãos e ótimos caras. E isso é uma coisa que o seu saudoso, seu Valdir, teu companheiro lá naquela confusão. O meu amigo, 95, falei com ele até os seus últimos dias. Também. Cara. Até os seus últimos dias ele me ligava ainda, já com dificuldade. Cara... Seu Valdir, cara, mas era um prazer atendê-lo. Seu Valdir, e olha, de novo me arrepiando, e isso é coisa que você faz, o futebol faz, o Palmeiras faz. Quando meu pai morreu, o seu Valdir no dia seguinte me liga e falou, ó, teu pai que eu gostava muito foi, mas ó, você tem outro pai aqui que sou eu. E foi mesmo. E o que o Edmundo falou é uma coisa muito tocante, um beijo para toda a família do seu Valdir, que os últimos tempos ele passou em Porto Alegre, e ele deitado, bastante debilitado, ligava para o Edmundo, ligava para as pessoas, e as últimas 3 vezes que eu conversei com o seu Valdir, e o Edmundo se lembra, você não conseguia entender o que ele falava.
Verdade. Mesmo. E a gente conversava, e tem uma vez que eu fiquei meia hora ao telefone com ele sem entender o que ele estava falando, mas, pô, uma bandeira histórica, o que ele ajudou o Edmundo, e ele mesmo falava que o Edmundo o ajudou naquele período lá, detido lá no Equador, por causa da confusão no jogo nacional. Sabe, são essas pessoas que eu falo que eram ídolos meus. Aliás, eu não vi o seu Valdir jogar. O Valdir parou de jogar em 68, eu tinha 2 anos. Mas o meu pai viu, meu pai era fã e tal. E aí a gente consegue conviver no futebol. E o seu Valdir foi campeão de tudo pelo São Paulo, como coordenador ou preparador de goleiros, tudo pelo Corinthians, né? Estava com o Oswaldo Oliveira no Mundial de 2000, e no Palmeiras nem se fala, né? E não teve, até ele sair do Palmeiras em 2012, não teve no futebol alguém que de 54, quando ele começou no Renner, e foi campeão gaúcho em 56, até 2012, que teve vivido tanto tempo em seleção brasileira, em Palmeiras, em São Paulo e Corinthians, como o seu Valdir. E que figura, que pessoa admirável, que pessoa admirável. Marcelo, me ajuda aí. Tô aqui. Chegou a hora, Ed, da gente inverter o mundo. Ai, meu Deus. Aqui no Mundo Ed, só pra você entender, Mauro. Então, Edmundo agora, filho. A gente inverte. Tá. Aí ele tá perguntando pra você agora, você vai fazer uma pergunta pra ele assim. Você já deve ter feito várias perguntas. Faz uma pergunta aí que você sempre teve vontade pra fazer. É difícil, porque o Edmundo assim, é daqueles caras que responde até o que você não pergunta, né? Ou às vezes passa reto, né? O Edmundo eu aprendi também a conviver assim, quando ele tava bravo, né? Ele passava reto, podia ser o Dalai Lama, o presidente do Palmeiras, o Papa. E às vezes, quando tá no dia legal do Edmundo, você fica até constrangido que ele pega, te abraça, vai na arquibancada, assim, então fica assim, né? Edmundo, todos os seus companheiros, digamos, um momento hipotético, final de Copa do Mundo, tá? Você dribla para variar 15, 19 jogadores, aí você vai até a linha de fundo e toca para trás. Só que os 19 jogadores que você driblou já estão dentro da área. Então você tem que tocar a bola para um jogador que tenha jogado com você. Não que você jogou contra, tenha jogado com você. Tá todos os seus maiores jogadores no auge. Você vai ter que tocar a última bola para fazer o gol. E tem 78 jogadores, mas a polícia militar defendendo a meta. Eu vou tocar a bola para o cara que vai fazer esse gol. Eu sei que esse cara, eu posso tocar porque eu confio nesse cara. Esse cara vai, não sei de que jeito vai fazer o gol. Quem é esse cara que você vai tocar? Meu Deus. A bucha é tua. Olha, Mauro, sem falsa modéstia ou sem demagogia, embora a imprensa, de um modo geral, né, quando eu jogava, hoje não, hoje me tratam super bem, criou um rótulo em mim de que eu era brigão, de que eu não me dava com as pessoas. Mas não é verdade, eu sempre fui um cara extremamente de grupo, sempre me dei super, super, hiper bem com todos. O único que eu briguei de verdade em vias de fato e hoje me dou super bem foi o Antônio Carlos Zago. Isso é verdade. O zagueiro. Graças a ele, graças à grandeza dele, que me procurou na Itália já. E a história é maravilhosa, você saindo do campo olhando pro outro. E a gente sentou, bateu papo, tomou vinho e deu risada das coisas. Das porradarias. Das porradarias que aconteceram. Cara, eu poderia citar aqui Evair, Zinho, César Sampaio, Felipe, Pedrinho. Mas engraçado. Pra fazer o gol. O meu melhor amigo no futebol, eu só joguei com ele na seleção. Se chama Djalma Dias Feitosa. Nossa. É o Djalminha, que é meu amigo, porque a mãe dele me adotou, a dona Miriam, a família, a gente convive, a gente se dá. E a gente briga também pelo temperamento, porque... Não tem a dúvida, imagina. Um temperamento muito forte que ele tem, eu também. A gente tá sempre em atrito ali, a gente tem a mesma idade, né? São 5 meses de diferença. Ele completou agora, no dia 9 de dezembro, 51 anos, eu vou completar no dia 2 de abril. Cara, que me perdoem os outros, mas eu acho que é o Djalma. Tenho 500 outros nomes que eu, ao encontrar, faço questão de beijar, abraçar e dizer que estou com saudade. Mas ele eu vejo todo dia, então assim, então se tornou, sem dúvida, e é o que eu conheci primeiro, por mais inusitado que seja. Eu jogava no Fonseca,
lá do time do bairro, lá em Niterói. E ele jogava no São Cristóvão. O jogo foi, acho que 9-3, 9-2, sei lá. E eu fiz os gols pelo meu time e ele fez um monte pelo time dele lá, que era... você perdeu o jogo? Eu perdi o jogo. E o time dele era muito superior ao nosso no futsal. E depois a gente cresceu junto ali, enfim. E é o cara que eu carrego como meu melhor amigo. E vou dizer uma coisa, a pessoa vem, agora pode ver no YouTube e tal, e é uma coisa que eu sempre falo, e por isso que eu defendo muito a presença do ex-atleta comentando futebol. A coisa é a gente se esforçar, saber, eu falo sempre, quem sabe faz aqui, quem não sabe, fala. E esse olhar do jogador, e isso vai pra música, por exemplo, tem o guitarrista dos guitarristas. A gente pode gostar do Jimi Hendrix, que é bom pra todo mundo, mas tem aqueles guitarristas que os guitarristas, os bateristas, sabe, falar, não, esse é bom, mas o cara, o que manja mesmo é esse aqui. E o Djalminha é esse craque dos craques. Você pega os craques e fala, quem é bola? A gente vai falar Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, mas assim, bola mesmo. O Djalminha, cara, assim, né? Quase todo mundo fala, não, o Djalminha, e até pelo jeitão dele, ele quis se perdeu também temperamental. Ele era pra ter sido penta, entendeu? Não desse a cabeçada no Ilureta e tal. Assim, mas o Djalminha, assim, plasticamente, né? De um negócio espetacular, né? É tipo você mesmo, os dois, né? Você podia dar uma bola pra cada um, né? E é verdade, né? Vocês jogaram naquela Copa América em 97 na Bolívia, Exato. Né? Que o time era tão bom, porque talvez dos que eu acompanhei nesses 31 anos e também outras histórias que a gente acompanha, contando história, talvez foi a seleção que mais causou fora de campo, né? Porque realmente... com certeza. Nossa, até porque o muretinho daquela concentração lá em Santa Cruz de la Sierra também era um convite, né? Mas quem pulou não foi... Quem pulou foi o Márcio Santos, né? No dia da folga, ele pulou o muro e foi pego. Mas acontece. Mas a gente aprontou demais. Não, mas se você... A escalação técnica não precisa dizer, mas em termos de... Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, o time ali era sensacional. Era um bolão, né, cara? E a atual seleção brasileira? O que você acha? Você acha que a gente semifinal. Tem chance? A semifinal, se der certo no chaveamento. Até lá dá. E não é uma crítica ao Tite. Para mim é constatação. A gente não ganha a Copa. Então, eu falo muito isso, que eu acho que tanto o Brasil, Argentina, Uruguai, os países mais tradicionais sul-americanos deviam... Não sei qual é a palavra, mas deviam se revoltar contra a FIFA. Porque foi criada uma Nations League Sim. que evita que exista confronto entre sul-americanos e europeus. E com isso, o Brasil passa bem na primeira fase. A partir dali começa a encontrar os europeus, como foi, deixa eu ver se eu não estou enganado, Holanda em 2010, Sim. Não, França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 14 e Bélgica em 18. Qual é a solução disso? Porque a gente não tem um time competitivo, porque... O nível de enfrentamento não é o mesmo. Com todo respeito à Bolívia, a Peru, a Venezuela, o enfrentamento é difícil. Como fazer? Como é que o Tite resolve esse pepino? Pois é, Edmundo, isso é uma questão, assim, é a melhor campanha da história das eliminatórias, mas eu posso dizer também, a do Brasil, do Tite, mas eu posso dizer que eu nunca vi eliminatórias tão fracas. Tem essa questão da Nations League, tem calendário, ok, mas realmente, você pega, fora a Argentina, que depois de 28 anos ganhou uma Copa América, o que tem hoje? Que outra seleção... Tem até bons jogadores, por exemplo, a Colômbia tem bons jogadores, o Uruguai tem bons jogadores, mas o trabalho do professor Tabarez já não estava legal. Que tem seleção legal? O Equador está fazendo até porque não tem outra. Assim, não tem, é um nível muito baixo. O Brasil, sem jogar bem, passou como quis as eliminatórias 100%, praticamente 100%. Aí vai pegar as pedreiras europeias, e são muitas, porque assim, você tem a atual campeã França, que eu acho que vai chegar em melhor nível ainda em 2022. Acho difícil que seja campeã de novo, porque a gente não tem um bicampeão desde o Brasil em 62, em Copa do Mundo. Você pega Portugal, que talvez não vá para a Copa, mas eu acho que vai acabar indo. Mas tem uma geração que talvez seja a melhor delas, em qualidade e quantidade. Você tem a Itália, que volta a ser competitiva, a Alemanha, que é sempre competitiva, tem a própria Bélgica, que eu acho que não vai tão longe como foi na outra Copa, mas é legal. A Inglaterra tem uma molecada muito boa, já foi além na Copa da Rússia. Então assim, tem muita gente boa. A própria Argentina ganhando, acabando com essa zica, e ainda tem o Messi na última Copa, pode fazer um time competitivo. Mas assim, fica como você disse, para o Brasil, para a Argentina, para os outros sul-americanos, você já não tem mais o nível de enfrentamento, nem amistoso. Então você vai chegar praticamente a enfrentar os caras lá na Copa. Claro que a esmagadora maioria trabalha
lá, joga com ou joga contra esses caras todos, dessas ótimas seleções, mas realmente, enquanto coletividade, enquanto time, a gente está num nível inferior e sem poder enfrentar, pela Nations League, pelo calendário absurdo. E para piorar, a CBF piora ainda o nosso calendário, que data FIFA não para jogo. O que a gente vivenciou agora, e não é só pela pandemia 2021, é um absurdo que você também vivenciou. Nos anos 90 era pior. No final dos anos 90, você lembra, você jogava terça, quinta e domingo o tempo inteiro. Ah, mas se corria menos, mas já se corria pra cacete. E você ainda tinha um equipamento mais pesado, você não tinha tecnologia de 20 anos agora, que você tem uma recomposição, uma recuperação física, fisiológica melhor. Então assim, era um absurdo, e continua sendo. Era um lugar que a bola não para em data FIFA. Continua com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, um monte de coisa, estadual muito longo. Eu não quero acabar com o estadual, mas não pode ser tão longo. O que mais me cansava, de fato, eram as viagens. Pois é, ainda mais o tamanho do Brasil, né, Edmundo? Hoje os clubes fazem um esforço danado para que os voos sejam fretados e o atleta o espaço é maior tenha um retorno um pouco mais rápido. Mas, de fato, era cansativo. Em relação a isso, a Copa no Catar, ela vai ser disputada em novembro e dezembro, em função do calor. Sim. Isso pode ser um diferencial a favor do Brasil? Acho que sim. O Tetra, não estou dizendo que é só por isso, tá? O Tetra e mesmo o Tri, em 70, o Brasil, você pegou um México, não calor, mas tinha altitude. O Brasil se preparou antes e melhor. O Brasil chegou, foi a primeira seleção a chegar entre as 16 na Copa de 70. O Brasil ficou 112 dias se preparando para o Mundial de 70. A seleção de 70 é a maior da história porque ela ficou 112 dias junto. E até com mudança de treinador, saiu o Saldanha em 16 de março, em 18 de março assumiu o Zagallo, e aí o Brasil foi campeão em 21 de junho. Ficou o tempo inteiro junto. Você não hoje consegue ficar 3 semanas junto. A seleção ficou 4 meses junto. Então também por isso se preparou e estava muito bem preparada fisicamente pelo supervisor Cláudio Coutinho, pelo Edmilson Chirol, o próprio Parreira, que é auxiliar de preparação física. E no Tetra, 94, o maior calor que eu tive na minha vida em 55 anos foi a final no Rose Bowl, em Pasadena. Calor insuportável, o jogo também foi ruim, foi chato, foi amarrado, porque estava 200 graus por 120 minutos até os pênaltis. E o Brasil pode dizer que teve uma ligeira vantagem, que estava mais acostumado ao calor do que a Itália. Mas hoje, como quase todo mundo joga na Europa, fica uma coisa meio assim. Mas aí talvez cresçam as chances do Brasil e até de uma seleção tipo Portugal, que nunca venceu uma Copa, ganhar, porque é uma Copa em continente neutro. Como foi em 94, como foi em 2010, que a gente estava lá pela Band Esportes na África do Sul. A Copa em continente neutro, é só pegar a história das Copas desde 30. Só uma vez um europeu ganhou na América do Sul, a Alemanha em 14 no Brasil. Só uma vez uma seleção sul-americana ganhou na Europa, o Brasil em 58, na primeira Copa que o Brasil venceu. Então assim, com Copa em continente neutro fica meio que igual para a América do Sul e Europa. Mas acho muito difícil que não dê uma seleção europeia ou que não aconteça o que tem acontecido nas últimas Copas. As 4 seleções finalistas europeias. Muito bom. Se a Copa fosse hoje, o Tite ia levar o Daniel Alves, o Thiago Silva, enfim, são atletas... Thiago Silva com certeza, o Daniel precisa ver como ele volta no Barça, né? Então... Mas é uma posição carente, né, Edmundo? A lateral direita no Brasil, no mundo, é carente. Tendo um mega vencedor e um cara que está mordido porque não pode jogar porque lesionado em 18 na Rússia, que é o Daniel Alves, eu não sei, pode entrar mesmo. Não, então, assim, você acha que o Brasil está pronto, está preparado? Para ser bastante competitivo, sim. Mas, por exemplo, eu só temo, eu acho que o que o Tite fez em relação ao Vinícius Júnior nas últimas convocações, eu não vou dizer que é um crime lesa bola, mas quase isso. Assim, dos últimos anos de seleção brasileira, é uma das coisas mais bárbaras. Porque o Vinícius Júnior é o melhor brasileiro desde que a retomada do futebol da Europa em agosto agora de 21. O melhor brasileiro, tá mais que o Neymar, né? E fazendo gols que ele não fazia, mais objetivo, cada vez mais forte, mais confiante. Belo trabalho do Ancelotti no Real Madrid. E ele não estava sendo convocado, né? Então acho que tem que convocar o Vinícius Júnior. Ele convocando, aí segue o jogo. Mas assim, vai ser um time competitivo. Como sempre é. O Brasil não tem como não montar um time competitivo. A pior campanha que o Brasil fez em Copas foi no ano que eu nasci, em 66, na Inglaterra, mas ele foi uma bagunça, em todos os sentidos. O Brasil convocou 46 jogadores, muito mal preparado fisicamente, problemas políticos aí lá em cima, e pegou um grupo fortíssimo. A Bulgária, que não era grande coisa, metemos 2-0, mas a Hungria, que era melhor, e principalmente Portugal, passaram por cima do Brasil. O Brasil nem passou na primeira fase. Mas era uma bagunça.
Tanto era bagunça que acabou a Copa na Inglaterra, o Pelé falou que não ia jogar mais Copa. Graças a Deus que ele mudou de ideia e estava liderando o Brasil na Copa de 70. Mas assim, o Brasil sempre chega como na época que você jogou e jogou Copa do Mundo, o Brasil sempre chega. E olha que às vezes não está tão legal. E o próprio 2002, você ainda participava desse processo. O Brasil para 2002, os 18 jogos eliminatórios, foram 4 treinadores diferentes, né? O Luxemburgo, o Candinho, o Leão e o Filipão. 104 jogadores convocados para 18 jogos, tudo errado, desespero para se classificar em São Luís contra a Venezuela. Chega na Copa, estreia dos jogadores novos que foram convocados um pouco antes, como o Kaká e o Kleber, você vai lá e ganha os 7 jogos e é campeão do mundo. É muito potencial ainda. Ah, mas tinha o Rivaldo jogando pra cacete, tinha o Ronaldo, que é um fenômeno, e um fenômeno mesmo, o cara todo estrupiado conseguiu jogar, o Ronaldinho Gaúcho com aquele enorme potencial, Cafu e Roberto Carlos voando pelas alas, Marcão catando tudo lá atrás, e se não fosse Marcão, você tinha Dida, se não fosse Dida, você tinha Rogério Ceni, quer dizer, em ótimas mãos. Aliás, voltando aqui para 21, 22, o Brasil, goleiro não tem problema. O Alisson, Ederson, Everton, o Brasil joga a camisa, joga a luva para cima, quem pegar tá muito bem pego. Né? Marcelo, eu tô aqui. A gente já tá falando de seleção brasileira, então a pergunta vai ser sobre o treinador da seleção brasileira. E na verdade a gente vai falar de história, porque você é um cara que é uma enciclopédia humana de tanta história. A seleção brasileira, muita gente reclama que ou fala, a seleção brasileira não pode ter um treinador estrangeiro. Mas a gente já teve um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Grande Filipe Nunes, um jogo só na inauguração do Mineirão, mas era palestra metendo 3-0 no Uruguai. Conta a história dele pra gente. Isso é maravilhoso. O Filipe Nunes era ele bandoneon, porque ele gostava da noite, né? Tocava lá o seu bandoneon e tal. Era o treinador que tinha chegado da Portuguesa Santista pro Palmeiras em 65 e pegou um time que já estava se ajustando em 64 e em 65 viraria a primeira academia. Que era um time fabuloso, que ganhou o Rio São Paulo, ganhando 6 jogos do Rio de Janeiro, goleando todo mundo, fazendo gol com o Gil, o gol mais rápido da história do Palmeiras, um dos mais rápidos da história do futebol mundial. Um time espetacular que viraria a primeira academia. E tão boa era que foi convidada pelo governador de Minas, Magalhães Pinto, que era palmeirense, presidente do Banco Nacional, e por uma falta de datas, para os jogos de festejos de inauguração do Mineirão em 65, falou, olha, para enfrentar um adversário muito forte como o Uruguai, vamos pegar um time que está pronto, né? Em vez de montar uma seleção, vamos pegar o Palmeiras, que foi o grande time do Rio São Paulo. Aliás, o Palmeiras cancelou as finais do Rio São Paulo, como ele faria depois em 96 no Paulista. O Palmeiras ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo turno. Aí não tinha o que fazer, acabou. Chegou-se até a cogitar fazer um jogo de Palmeiras, time titular contra o reserva, falou, não, caso, tal. E aí ficou, beleza. E aí o Palmeiras jogou e meteu 3-0 no Uruguai, que faria uma boa Copa do Mundo no ano seguinte. Do Uruguai, que tinha um Peñarol, que seria campeão da América e campeão do mundo em 66. Enfim, não, perdeu pro Real Madrid, perdão. Mas enfim, era um ótimo time do Peñarol. Então assim, o Palmeiras fez isso. E fez com um treinador que era muito bom. O Filipe Nunes era uma figuraça. Ele tinha uma habilidade pessoal, meio que uma do Oswaldo Brandão, muito interessante. O seu Valdir contava muita história dele. Que o Filipe chegava, acabava o jogo, ele pegava umas balinhas e falava, Valdir, aquele sotaque bem carregado espanhol, hoje você não teve muito trabalho. E dava nota 7. Aí o seu Valdir Cordato não aceitava, tal. Aí virava pro Djalma Santos, que era muito gozador, uma cara de bravo, né? E Djalma, hoje o ponto esquerdo fez uma jogada em cima de você, nota 6. Aí o Djalma olhava feio. Mas você é um jogador de muita personalidade. Nota 9. Bom, daí aí viu o cara ficar bravo e dava nota assim. E o Filipe, ele tinha algumas sacadas táticas muito interessantes. Jogar em velocidade, jogada trabalhada, a bola longa. O gol do Gildo foi uma jogada ensaiada. O Palmeiras tinha ensaiado várias vezes, mas nunca dava certo. E deu certo naquele dia contra o Vasco, no Maracanã. Uma vitória final por 4-1. Então assim, ele trabalhava muito a jogada ensaiada, jogada de bola parada que não era normal, mas ele se perdia, embora tivesse esse jeitão, ele se perdia às vezes no trato, e principalmente com diretoria. Ele treinava o Palmeiras em 69, o Palmeiras depois perdeu o tricampeonato paulista para o Santos, e aí num restaurante, ele chegou lá no restaurante, ele bebeu um pouquinho também, ele saiu falando mal da diretoria dos jogadores, claro, isso chegou na diretoria, no dia seguinte estava demitido. E aí assumiu o Rubens Minelli no Real Madrid de Carranza e seria campeão do Robertão de 69. É uma pena, ele se perdia nisso. Mas ele era uma figuraça, um dos grandes treinadores da história e foi o único que, ao dirigir o Palmeiras, dirigiu a seleção brasileira. E até em cima disso, não é modismo, é um fato que o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras, o que o Jorge Jesus fez naquele Flamengo espetacular de 2019, o melhor time que eu vi neste século no Brasil, para mim foi aquele Flamengo do segundo semestre, campeão da Libertadores do Brasil. Por que não? Mas não é essa coisa, não, traz um português. Não, traz um cara bom. E pode ser brasileiro. Eu não vejo problema nenhum de ser um estrangeiro. Tá? A seleção da Inglaterra já foi treinada por um sueco, por um italiano, o Eriksson sueco, o Capello italiano. O Capello dirigiu a Rússia. Na Alemanha não teve nenhum não alemão.
Na Itália também acho que não teve nenhum. Mas, cara, vamos abrir. O próprio Brasil, em 58, o Vicente Fiola, que foi o treinador, ele aprendeu muito com o Bela Gutmann, depois seria campeoníssimo pelo Benfica. Em um ano em que ele foi campeão pelo São Paulo em 57, ele praticamente deu a origem do que seria o 4-4-2, o 4-2-4, perdão, depois o 4-3-3 brasileiro. O Vicente Fiola aprendeu com o estrangeiro. Acho que essa troca faz sempre bem, não tem problema não, reserva de mercado para o brasileiro, não. Pode vir. Sendo bom, pode vir de onde for. O que não pode, às vezes, é modismo. Então agora tudo é treinador português. Não é todo português vai dar certo. Alguns até, aliás, mais deram errado do que certo. Mas outros deram muito certo, como o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. É verdade. Vem cá, o fato de se assumir palmeirense já te trouxe, assim, algum problema numa cobertura jornalística? Já, com a torcida do Palmeiras, né? Com a própria? Com a própria, direto. O Mauro Betting, palmeirense, se irrita muitas vezes com o Mauro Betting, jornalista. Porque aquela coisa, às vezes eu, para tentar ser imparcial, eu posso comentar contra o Palmeiras, até uma questão de arbitragem, então eu tenho problemas. E até fico feliz, porque assim, o teu pai que era o verdadeiro palmeirense, é muito mais do que eu. Seu pai, o João Meia, que é muito mais jornalista, também concordo. Mas, gente, eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Eu tenho o direito, como ser humano, de ser palmeirense. Agora eu tenho o dever, como jornalista esportivo, de não distorcer pelo Palmeiras. E eu, desde os meus 31 anos como jornalista, eu sempre me assumi palmeirense. Até por ser filho do meu pai, quem me conhecia sabia que eu sempre fui um palmeirense enlouquecido, como todos. Não sou nem mais nem menos. Só que é o seguinte, eu tenho que tentar ser isento, tentar ser imparcial. E a torcida do Palmeiras fica irritada porque quer que às vezes eu seja um porta-berra da arquibancada, um porta-saco da diretoria, um porta-voz de alguns torcedores. Eu não sou pago para isso. Na Jovem Pan tem aquela telinha na frente lá, sai gol do Palmeiras, a minha cara de pastor é a mesma. O Palmeiras sofre um gol, é a mesma. E não precisa ficar comemorando, jogando pra galera isso. Não tem problema. Eu nunca tive problema na Neoquímica Arena. Aliás, o pessoal do camarote lá falou que eu fui o único não corintiano aceito num dos camarotes lá, e que eu tive até mais foto comigo do que com o Neto quando foi a primeira vez lá, o craque Neto. Porque assim, eu tenho respeito, graças a Deus eu consegui esse respeito. No dia do centenário do Corinthians, em 2010, o texto que estava lá não era do Neto, não era do Benja, não era do Juca Kfouri, era meu. Né? Eu fiz livros para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, vários textos para o Corinthians. Eu tenho mais textos publicados em livros do Corinthians do que livros do Palmeiras, fora os que eu escrevi, que são 9 do Palmeiras e palmeirenses. Então, assim, eu ter assumido nunca tem problema para mim com outras torcidas, tem com a torcida do Palmeiras. Eles ficam irritados porque eu falo bem, tá jogando pra galera, faz média, ou me chama de Mauro Gambetti, que eu não sou palmeirense. A única coisa que me irrita, Edmundo, é isso, é me chamar de não palmeirense. Pode falar que eu uso peruca, que uso, pode falar que eu sou gordo, pode falar que não sei nada, ok, mas não me chama de não palmeirense, cara. Pode falar de qualquer coisa, mas falar que eu não sou palmeirense, eu repito, não sou mais do que ninguém, mas menos eu também não sou. E falar que eu não sou o que eu mais quero ser, eu quero que as pessoas me lembrem por ser palmeirense. Eu fico muito feliz que não são poucas as manifestações em rede social pessoalmente, falam, sou Flamengo, mas sou teu fã. Eu falei, cara, não tem problema nenhum, né? E às vezes, e também acontece, eu sou palmeirense, mas não gosto de você. Mauro, você tem 56 anos de idade. 55, não me envelheça. Já está próximo de completar 56. Verdade. Qual foi o maior jogador que você viu vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras? Eu tive a felicidade de ver de 72 para cá, falei que o primeiro jogo no estádio foi aquele Palmeiras e Vasco 73. Então é fácil responder Ademir da Guia. Eu também diria que o maior que eu vi do planeta, de outro planeta, que é o Pelé, mas ao mesmo tempo eu sou obrigado a dizer que eu não vi o Pelé em 8 de dezembro de 73 no Morumbi, Palmeiras 1, Santos 1, e o Pelé fez o gol do Santos, porque quando a bola passava do meu campo eu fechava os olhos, eu não queria ver o Santos fazer o gol e fez o Pelé, então praticamente eu não vi o Pelé. Então, tirando a Ademir da Guia, que é fácil responder, Ademir da Guia. Você acaba de me fazer uma pergunta que eu nunca tinha pensado antes. Tirando a Ademir da Guia, quem é o maior jogador que eu vi? Eu já sei, eu vou fazer esse exercício. O meu time, dos que eu vi de 72 para cá, é Marcos no gol, e eu sempre faço essa distinção, o Leão fica bravo comigo, o Leão fica bravo com todo mundo. É assim, goleiro até os anos 80 é uma coisa, depois o goleiro é mais forte, mais ágil, mais veloz e tal, é diferente. Então assim, é o Marcos, tá? O goleiro é o Marcos, então Marcos. Lateral direito eu fico sempre entre Cafu e Arce, mas eu fico pelo Cafu ser mais completo. Cafu, Luiz Pereira, o maior zagueiro que eu vi de todos os tempos, do Palmeiras, e dá para dizer de outros clubes também. Na zaga eu fico com o Antônio Carlos, ainda, e falo ainda porque o Gomes está de uma outra característica completamente diferente, mas o Gomes é impressionante. Mas Antônio Carlos e Roberto Carlos. Meu campo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque uma vez eu falei uma coisa na Jovem Pan, e a dona do melhor café da cidade de São Paulo, que é a dona Maria Helena, mulher do Dudu,
do Olegário Tolói, Dudu, tô devendo a guia. Ela ficou meio brava, patroa, porque você falou que era o seu, não sabia se era eu, se era o César Sampaio, ela ficou meio assim. Então, assim, o Dudu, eu vi o Dudu, mas assim, dos mais recentes, o César Sampaio, um monstro, jogou demais, que é também um dos meus próximos livros. Aí o meu campo eu escalo Alex, mas podia ser Leivinha e Ademir da Guia. Ademir da Guia não tem como não botar, tá. Ou vai, tira o Ademir da Guia, então fica Leivinha e Alex, pronto. Aí de centroavante, um que também me assumiu como pai, o César Maluco, fica muito puto, mas para mim o Evair foi mais completo tecnicamente. Camisa 11, Rivaldo, 7 a você. Então eu já escalei o melhor time. Treinador, Luiz Felipe Luxemburgo ou Vanderlei Escolar, um dos dois. Para jogar bonito o Vanderlei, para ganhar a Copa, o Filipão, pronto. Muito bom. Não, eu escalei, mas eu não te respondi. Tirando a Ademir da Guia... Não, tem que pôr a Ademir da Guia. Tá bom. Eu acho que é justo porque eu sei, não. Ele é tão maravilhoso. Até no futebol de botão ele acabou comigo lá no Arquibancada. Ele é tão maravilhoso. E fora o grande craque que foi, a pessoa espetacular que ele é. Né? Ademir é maravilhoso. Aliás, faça o aniversário. Se você quer ser craque, ainda mais do Palmeiras, faça aniversário em abril, porque tem um cara aqui de 2 de abril, outro é de 3 de abril, que é o Ademir da Guia, é 3 de abril, de 42. Então assim, comecei de abril, faço o seu craque. Mas olha, eu não vou ficar tão em cima do muro bet, eu gosto de ficar em cima do muro, porque em cima do muro você vê os vários lados da questão. Tirando a Ademir da Guia, e aí o que eu vou falar é jogando pelo Palmeiras, que é o mais importante. Não importa que ele jogou fora, se for o melhor do mundo, se jogou pela seleção brasileira, jogou pra cacete e tal. Jogando pelo Palmeiras... Puta merda, desculpa o meu francês aqui. Eu vou ficar com o Marcos, que é goleiro, e eu era goleiro, tá? Mas goleiro pode. Não, goleiro pode. Pode. Então vai porque o Marcos ficou cada time horroroso, time rebaixado, então vai o Marcos. Até para eu me livrar. Mas olha o seguinte, eu vou escrever um texto no nosso palestra sobre isso, porque eu confesso, Edmundo, você me colocou no sinuca. Eu nunca tinha pensado nessa resposta. Fora da da Guia, quem é o melhor que você viu? E já falei o meu time, tá? São todos esses, você tá nele. E vou ter que pensar seriamente, falando isso, porque eu não consigo dar a resposta. Não, de novo, qual é o teu filho mais bonito? É o Luca ou o Gabriel? Porra, é meu filho, né? Tá respondido. Não. Marcelo. Bom, vamos lá. Eu quero convidar o pessoal, que a gente acabou não falando, para se inscrever no canal. Pô, já devia estar inscrito, né? Pô? Exatamente. Ativa o sininho aí para saber todas as novidades que o Mundo Ed está trazendo para vocês, tá bom? É isso. Pelo menos queria entrar para fazer essa intervenção para avisar o pessoal que muita coisa boa. E é o seguinte, se você não se inscreveu, o Edmundo vai fazer como ele fez no Paulo Sérgio, vai dar uma tesoura voadora em você. E não vai ser expulso. De novo. Rapaz, foi um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. Eu queria deixar a pergunta final aqui, porque essa eu tenho que ler porque ela é grande. Se você pudesse deixar um recado, uma opinião que chegasse a todas as pessoas do mundo, qual recado você deixaria para o mundo? Ótima questão. Deixa eu falar, depois vou dar o meu encerramento mesmo, uma coisa que eu falo sempre para mim. O mundo está precisando de respeito, não de amor. Amar é fácil. Amar meus filhos, minha mulher, minhas cachorras, amar o Palmeiras, amar Edmundo, Evair, amar o time de Edu Leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir da Guia, do Leivinha, César Ney, amar o 12 de junho de 93, amar o Serjão, o Mazinho, o Antônio Carlos, o Tonhão, o Roberto Carlos, César Sampaio, Daniel Frasson, o Edilson, mesmo que depois ele fez o que fez, mas enfim, Edmundo, Evair, Zinho, dia mais feliz da minha vida como jornalista e mais feliz ainda como pessoa, 12 de junho de 93. Cara, é fácil amar. Mesmo com o time te sacaneando, sendo rebaixado e tal. Agora, respeitar o adversário é mais complicado, respeitar a opinião adversária, ou apenas a opinião. Ah, eu quero pizza, do quê? Mussarela. Eu quero calabresa. Às vezes é a mesma coisa que você escolher um candidato. Gente, vamos respeitar. O que está faltando ao mundo não é amor, está faltando respeito. Se você respeitar mais, o amor vem por tabela. E amar mesmo é doar. Amar mesmo é ganhar um jogo pelo seu time, amar mesmo é se sacrificar pelo seu time, é ir para o jogo, como o César Sampaio estava na bola no tornozelo em 93, foi para o jogo. Amar, às vezes meio que exagerado, é dar tesouro no outro cara, porque o cara te encheu o saco, mas você continuar já lá fazendo e fazendo o que você fez. Amar é isso, amor incondicional. Esse é fácil ter. O Palmeiras é facílimo. Agora, respeitar o outro lado, respeitar o adversário é mais complicado. Então, eu quero que as pessoas se respeitem mais do que amem. Porque o respeito é uma base de amor maravilhosa. De repente, eu não gosto de você, eu discordo completamente de você, mas eu quero que você viva a sua vida. E deixa eu viver a minha vida. E quando der, a gente se une para dar a volta olímpica. Grandes equipes, como o Palmeiras de 93 e 94, só se uniam mesmo para dar a volta olímpica. E graças a Deus, como deram a volta olímpica. E aproveitando ainda esse meu recado, para dizer que estar com esse homem aqui é um privilégio, é uma alegria, é uma honra.
O mundo Ed não é só porque a galera que faz é amiga mesmo. Poucas vezes da vida eu vi tantos amigos aqui como eu tenho aqui, parceiro de um monte de coisa. Mas assim, de novo, eu trabalho muito e tal, mas quando eu lembro que eu trabalho com isso, trabalho com futebol, sou pago para fazer futebol e sou pago para torcer e ter a felicidade de eu fico imaginando o Maurinho lá, aquele lá que foi ver o Palmeiras e Vasco, se um dia falar, pô, você vai estar fazendo um programa com o Edmundo, você trabalhou com o Edmundo, você teve o privilégio de torcer para o Edmundo, você tem amizade do Edmundo, né? Da série, pô, você sonhou com isso? Não. E aí já emendando um pouquinho, o melhor sonho é isso, é que a gente não precisa sonhar, a gente vai lá e faz. É como dar uma bola para um moleque de Niterói, chega uma série de dificuldades na vida e ele fazer o que ele fez e continuar fazendo. Esse é o mundo Ed e esse é o meu mundo também. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer recebê-lo aqui. Acho que a melhor das entrevistas que nós fizemos até agora, com todo respeito aos demais, porque você é muito, muito esclarecedor, muito transparente. Então, vou terminar aqui te agradecendo o seu respeito, o seu carinho, a sua dedicação. Muito obrigado. Esse foi mais um Mundo Ed. Muito obrigado. Fiquem com Deus.